Aí, Amanda, obrigada. Bom, pessoal, então a gente está aqui, né, fazendo parte dessa 21ª semana da Bio da UFSC. Eu fui aluna de biologia, aí na UFSC também, participei de algumas semanas da Bio, não lembro de quais números que eram. Isso lá em 2004, 2005, 2006, então assim, né, faz um tempinho, mas sempre adorei esses eventos acadêmicos e é muito legal hoje estar aqui apresentando um mini curso de um tema que eu adoro. Esse mini curso, quem vai estar ministrando sou eu e a Amanda. Depois, quando for a hora da Amanda falar um pouquinho também, ela vai se apresentar. Tá? E só me apresentando, então, eu sou Larissa Terweiler Pereira, e eu vou puxar já a apresentação para a gente começar a conversar. Só um pouquinho, vamos ver se vai dar certo aqui. Amanda daí me disse se dá para ver a apresentação, porque depois que a gente coloca aqui, não dá para ver mais nada, né? Pode deixar. Deu para ver, Lari. Perfeito. Eu vou colocar no modo de apresentação. Tudo certo, Amanda? Dá para ver? Tudo certo, Lari. Obrigada. Então tá bom, pessoal. Vamos lá. Tá começando o dia cedo. Agradeço quem esteve aí desde cedinho, esperando para ter essa conversa com a gente sobre etnomicologia. Né? Então, a etnomicologia é essa questão da gente entender a relação dos seres humanos com os cogumelos. Eu sou, como eu comentei com vocês, a Larissa Terweiler Pereira. Vocês têm aí meu e-mail, depois, se um dia quiserem entrar em contato, quiserem me escrever. Eu, até pouco tempo, estava como docente da UFSCar, né, que é a Federal de São Carlos, no campus de Buri, né, não na cidade de São Carlos, mas no campus Lagoa do Sino. Mas, recentemente, terminou meu contrato e agora estou apenas como professora voluntária aqui na UFSCar. Né? Então, a minha formação é como micóloga, né? Então, eu sou uma pessoa que estuda os fungos, eu trabalho com a parte de taxonomia de fungos, né? Uma parte que sempre foi muito fascinante para mim, adorava essa questão de tentar entender as espécies, conhecer as espécies, procurar espécies novas. Para mim é tipo um caça ao tesouro, é uma coisa que não tem fim, eu adoro fazer. Né? Então, tenho essa paixão já pela micologia, e sempre me interessei muito por esse tema das etnos, né, das ciências étnicas. A gente vai falar um pouco sobre isso agora na introdução do mini curso. E quando eu comecei como professora aqui na UFSCar, eu fui designada a ministrar a disciplina de etnobiologia e etnoecologia. Então, assim, casou perfeitamente com o interesse que eu já tinha na etnomicologia, né? E agora, ministrando depois essas disciplinas, eu fui cada vez me apropriando mais de ferramentas para realmente realizar estudos de etnomicologia, o que me deixou bastante contente, né? Por sempre ter sido essa área de interesse. Eu tenho um Instagram, que é o Funk na Cabeça. Quem quiser seguir lá, ele é sobre divulgação científica da micologia, né? Só que mais especificamente dos funks, que são os fungos alimentícios não convencionais. Então, se alguém curtir esse assunto, dá para me encontrar lá no Instagram também. Beleza? Vamos começar então. A ideia é que eu e a Amanda a gente faça uma parte expositiva, né? Conversar um pouco sobre etnomicologia com vocês. E depois a gente não quer ocupar essas 2 horas só falando, né? A gente quer deixar alguns espaços para discussão também. Então, eu vou fazer uma parte expositiva e depois a gente abre e vê se tem algumas perguntas, né? Ali uns 5 minutinhos. Depois a Amanda vai fazer uma outra parte expositiva e depois a gente vai ter pelo menos uns 15, 20 minutos, né? No final dessas partes expositivas para a gente discutir, tirar dúvidas, conversar, enfim, o que vocês quiserem, tá bom? O espaço daí é de vocês. Bom, pessoal, quebrando a palavra etnomicologia, eu acho que se vocês já chegaram até aqui, vocês já têm uma ideia do que é a etnomicologia, né? Mas etno é um termo que vem do grego, que significa grupo de pessoas que vivem em conjunto, né? Ou um povo, ou uma etnia, daí que vem a palavra etno. Mix também vem do grego, que significa cogumelo ou fungo. E logia, vocês que estão na biologia já sabem, né? Que do grego significa estudo ou teoria sobre algo. Né? Então, a etnomicologia é o estudo sobre, né, o conhecimento que diferentes povos, etnias, comunidades possuem sobre os cogumelos, sobre os fungos. O que a gente vai abordar aqui nesse mini curso, né? Vão ser algumas pinceladas de cada um desses tópicos. A gente não tem um super tempo para conversar sobre isso, mas são algumas pinceladas sobre esses tópicos, né? A gente falar um pouco sobre etnociências e comunidades tradicionais. Eu acho isso muito importante, vai ser essa primeira parte de introdução. A gente falar o que é etnociências e a importância das comunidades tradicionais, que inclusive é o tema, né, da Semana da Bio esse ano, né, que é cultivar os saberes tradicionais. Então,
legal que a gente está aí, né, em concordância com o tema da Semana da Bio. Vamos falar um pouco da relação do ser humano com os fungos. Depois a Amanda vai falar com vocês sobre a história da etnomicologia como ciência, né? Sobre povos micófilos, povos micófobos, patrimônio micocultural e algumas categorias de uso dos fungos em diferentes comunidades, né, ao redor do mundo. Um pouco também, né, de curiosidades sobre esse conhecimento etnomicológico no mundo, no Brasil, então a gente vai trazer alguns exemplos de espécies, para que se utiliza essas espécies. E também a gente pode discutir um pouco sobre como são feitas pesquisas etnomicológicas, né, mais específico, assim, a pesquisa que a Amanda, que a gente está realizando aqui no interior de São Paulo, tá, com uma comunidade caipira. Enfim, pessoal, da onde que vem esse termo etnociências, né? O que que é esse etno aí? Então, o termo etno, quando a gente utiliza ele na frente, né, de algum nome de uma disciplina acadêmica, significa que os pesquisadores estão tentando entender, né, qual que é a percepção que uma sociedade, que uma comunidade tem dentro desse tema acadêmico, né? Então, a gente está falando hoje aqui de etnomicologia, mas a gente pode discutir etnobotânica, etnozoologia, etnoornitologia, etnomicrobiologia, etnopaleontologia, etnomicrobiologia, tem várias etnos que a gente pode explorar, né? No sentido, assim, de tentar entender o que diferentes comunidades entendem por aquele ramo da ciência, né? Essa seria uma definição clássica do que são as etnociências, tá? E o conhecimento tradicional, pessoal, que é o que a gente vai tentar acessar, tentar compreender e tentar resgatar, né? A ideia, quando a gente fala de etnociências, não é de usurpar esse conhecimento, né? A ideia é que a gente preserve esse conhecimento, a ideia é conhecer para que não se perda. Porque assim como a gente está vivendo uma crise de biodiversidade, né, mundial, a gente está perdendo muitas espécies, vocês como biólogos já devem saber disso, a gente também está sofrendo uma crise de perda de diversidade cultural, né, as culturas estão cada vez mais homogêneas, né, então é importante a gente fazer esse resgate de conhecimento, esse registro de conhecimento, porque isso é algo que se perde muito fácil, né, muitas vezes o conhecimento local, né, o conhecimento tradicional, ele é passado da forma de oralidade, passado da avó, que passou para a mãe, que passou para o filho. Então, ele realmente ele é muito frágil no ponto de vista da linha do tempo. É muito fácil se perder essas informações. Né? Então, a ideia das etnociências justamente é essa, valorizar esse conhecimento, resgatar esse conhecimento e ter ele por escrito para que próximas gerações tenham acesso a esse conhecimento. Tá? Então, a gente entende por conhecimento tradicional as experiências e os saberes, tá? Que determinado grupo humano acumulou ao longo do tempo sobre determinados recursos naturais, tá? Isso quando a gente está com um enfoque mais na biologia, né? Porque o conhecimento, ele pode ser não apenas sobre recursos naturais, né? Mas é uma questão de cultura, linguística, enfim, vários outros ramos, né? Mas aqui em especial a gente está falando das etnos focadas para a biologia. Então, o interesse é esse, né? A gente valorizar esse conhecimento que essas comunidades acumularam ao longo dos anos sobre recursos naturais. E qual que seria a relação do ser humano com a natureza, né? É uma pena que é difícil a gente abrir para um debate num espaço virtual como esse. Enfim, eu vou meio que conversando aqui, depois a gente pode discutir de uma forma mais síncrona, né? Mas a relação do ser humano com a natureza, ela é discutida, né, por vários pesquisadores, vários filósofos, né, seria a gente parte da natureza, somos predadores da natureza, enfim, tem várias percepções, e cada um pode ir por um ramo aí de discussão de qual que seria a relação da gente como espécie com a natureza, né. Mas uma questão de que a gente não pode negar é que o ser humano, ele tem essa relação de dependência com a natureza, né, assim, partindo do princípio que algumas pessoas não consideram o ser humano a natureza, né, tudo faz parte da natureza, né, mas a gente tem essa dependência desse mundo natural, né, desse ecossistema terrestre como um todo, né, então eu acho que vocês, como biólogos ou da área de biologia, já tenham essa noção da importância de tudo estar interligado, como a gente depende de tudo, né? E a gente tem uma dependência de que tudo esteja em equilíbrio, né? E a gente tem uma dependência também pela questão de sobrevivência. Talvez a gente chegou num ponto hoje em dia que as pessoas estão tão desconectadas da natureza que elas não percebam mais como elas dependem, como que a vida delas depende de ecossistemas equilibrados, né? A pessoa pensa, eu não preciso
da natureza, porque eu vou no shopping, eu compro minha roupa, eu vou no mercado, eu compro minha comida, eu vou para minha casa, eu acendo a luz, eu tomo meu chuveiro quente, banho no meu chuveiro quente, e as pessoas não se deem conta de como isso, a base de tudo isso são recursos naturais, né? Então, infelizmente, hoje, algumas pessoas têm essa total desconexão da natureza ao ponto de não entender a nossa dependência e de como que a nossa sobrevivência ainda depende disso, né? De um ecossistema equilibrado. E claramente isso era mais forte, para algumas comunidades ainda né? Que tem uma relação mais forte com a natureza, mas talvez isso fosse mais claro para o ser humano alguns milhares de anos atrás, né? Onde a sua vida dependia de conhecer, ter um conhecimento muito profundo da natureza, né? Conhecer aonde eu estou, qual que é o meu entorno, quais espécies tem ali, quais espécies eu posso explorar ao meu favor, quais espécies eu preciso ter cuidado, no sentido de pensando de recursos naturais, né? Como garantir a minha proteção, como garantir o meu corpo aquecido, meu corpo bem alimentado, tá? Então, isso era muito claro, talvez, para a espécie humana, alguns milhares de anos atrás, e até hoje, para algumas comunidades que estão mais isoladas, isso também é muito claro, né? A dependência que eles têm e como eles dependem para a sobrevivência. Então, o conhecimento sobre a natureza, ele é algo muito profundo, porque você precisa conhecer a natureza não só porque você acha bonito, ou porque você quer preservar, não, porque você realmente depende disso para sobreviver, né? É algo muito forte. Tá? Esses tempos eu vi um Twitter que eu achei muito engraçado, né? Que falava sobre. Na verdade, a minha interpretação é que ele falava sobre etnomicologia, de certa forma, né? Mas eu achei interessante o pensamento dele, porque foi mais ou menos isso mesmo, né? A tradução livre do que essa pessoa postou no Twitter foi que ele escreveu assim: eu não consigo parar de pensar nas pessoas que comeram cogumelos pela primeira vez e tiveram que aprender por tentativa e erro coisas do tipo: esse cogumelo tem gosto de bife. Ai, meu Deus, esse cogumelo matou o Brian instantaneamente. Ai, esse cogumelo faz você ver Deus por uma semana. Né? Então, assim, de uma forma assim bem jocosa, né, lúdica de pensar sobre isso, mas realmente foi assim, né? O conhecimento que a gente tem de etnomicologia, ele foi uma questão empírica de sobrevivência do ser humano por tentativa e erro, né, de explorar os recursos da natureza. Então, como que eu sei que uma espécie é comestível? Porque outras pessoas já comeram, e essas pessoas passaram esse conhecimento adiante, né, de que aquela espécie podia comer e a outra espécie não podia comer. Claro que hoje em dia a gente tem algumas outras ferramentas, né, dentro das ciências, para você poder fazer análises bioquímicas, por exemplo, análises químicas, e poder detectar em algumas espécies de cogumelos se há compostos tóxicos ou não, enfim, né? Mas a história da etnomicologia partiu daí. Tentativa e erros de povos antigos em descobrir quais espécies a gente podia usar, quais espécies eram importantes em rituais, em cerimônias, quais espécies poderiam auxiliar na medicina, né, na medicina tradicional. Então, foi assim que começou a história da etnomicologia. Depois a Amanda vai conversar com vocês sobre a história da etnomicologia como ciência, né? Quando que surgiu a etnomicologia como ciência? Mas essa relação do ser humano com os fungos, ela é super antiga, o mais antigo que a gente possa imaginar. Né? Então, o etnoconhecimento, né, e o conhecimento tradicional, eles são tão antigos quanto os seres humanos e estão em via de extinção. Né? Isso eu já comentei um pouco com vocês sobre essa crise que a gente está vivendo da diversidade cultural. Bom, então as comunidades tradicionais, né, a gente pode se referir a eles como comunidades, povos, populações tradicionais, existem diferenças, né, entre alguns autores de como se referir a essas sociedades, mas são então grupos sociais, né, culturalmente diferenciados das sociedades urbanas, né, por isso que a gente entende o que é uma comunidade tradicional. Mas o que eles têm em comum, né, o que torna eles uma unidade, o que a gente poderia caracterizar que tem essas comunidades tradicionais, né? Eles fazem, então, o uso e manejo de recursos naturais, né, e desenvolvimento de atividades produtivas, onde eles estabelecem uma forte ligação com a terra. Por isso que tem toda essa discussão, né, de manter as terras indígenas, de outras comunidades tradicionais, por conta disso, né, por conta dessa forte ligação que eles estabelecem com a terra, por quê? A gente resgata, que a gente estava conversando, por causa desse conhecimento que se acumulou,
né, para eles conseguirem sobreviver naquele local, né? Então, aquilo é muito marcante, é muito forte para essas comunidades. Então, eles têm uma ligação intensa, né, com territórios ancestrais. Eles possuem uma autoidentificação, eles reconhecem de que grupo que eles são, né? E eles identificam outros grupos como um grupo cultural distinto, né? Pensando o que são essas comunidades tradicionais. Muitos têm uma linguagem própria, né? Como, por exemplo, os indígenas. E eles têm também instituições sociais e políticas que são próprias e muitas vezes tradicionais, significa que já vem ao longo de muitas gerações. Né? Então, a gente tem que pensar sobre isso também, que a compreensão deles, né, do que é a sociedade, as questões políticas, eles também têm diferente da gente. Muitas vezes a percepção deles é muito diferente da gente, né, e isso é algo que tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. É né? Assim que aquela comunidade se estabeleceu ao longo de todas essas gerações. Os sistemas de produção dessas comunidades, eles são voltados principalmente para a subsistência, né? Claro que existem formas, sistemas de produção onde há trocas de produtos, né, vendas de produtos, mas principalmente os sistemas de produção que eles têm são voltados para a própria subsistência deles, né? A transmissão de saberes, né, esses saberes que foram acumulados ao longo das gerações, eles são passados de geração em geração, principalmente pela oralidade, né, de forma vertical ou horizontal, significa ou para os descendentes, né, ou você aprende isso com seu pai, com seu avô, ou com outras pessoas da comunidade, mas geralmente é de forma oral, pela oralidade, né, então a vivência dos mais velhos vai sendo passada para os mais novos. Então, quando a gente fala de comunidades tradicionais no Brasil, né, que tem uma foto do Prance, né, de um menino indígena, né, da Yanomami, segurando uma bandeja com vários cogumelos comestíveis. Então, quando a gente pensa de comunidades tradicionais no Brasil e etnomicologia no Brasil, muitas pessoas pensam logo em comunidades indígenas, né, principalmente as do norte do país. Né? E realmente, grande parte do conhecimento etnomicológico que a gente tem aqui no Brasil é oriundo desses estudos realizados com indígenas, né, no norte do Brasil. Foi assim que começou a história da etnomicologia no Brasil, tá? Mas a gente tem que pensar também que não são apenas os indígenas, né, no Brasil que têm um tipo de conhecimento, um saber local e tradicional. Então, a gente fala um pouco também sobre outros tipos de comunidades, tá? Então, a gente tem as populações tradicionais indígenas e as não indígenas, né? Alguns investigadores, pesquisadores, acabam trabalhando que os conhecimentos não indígenas, né, eles não tratam como tradicional, tratam como locais, né, sendo tradicionais apenas os mais antigos, como, por exemplo, os indígenas e quilombolas, né? Mas isso é uma discussão que tem entre a teoria, tá? Então, os povos ou as etnias indígenas têm uma história sociocultural anterior e distinta da nossa sociedade nacional. A gente sabe que o Brasil não foi descoberto, né? Já existiam pessoas aqui que já tinham descoberto o Brasil antes, todos têm essa ciência, né? Então, eles já tinham uma cultura, eles já tinham uma linguagem própria, já tinham uma organização social, né? Então, a gente entende que a história deles é muito antiga, né? E também, que a gente comentou, né? Nem sempre as comunidades tradicionais, eles têm uma língua própria, mas podem ter, né, como raiz a língua portuguesa, a que veio trazida para o Brasil, mas com algumas variâncias, né? Então, com dialetos, com palavreados diferentes, né? Como é o caso de outras comunidades locais que a gente pode discutir aqui, né? Os caiçaras, os caipiras, os extrativistas, os de pastoreio, os quilombolas, caboclos, ribeirinhos, pescadores. Então, tem vários tipos de comunidades locais no Brasil que têm esse tipo de saberes locais. Aqui só um mapa para a gente mostrar mais ou menos onde que a gente tem populações indígenas, né, reservas atuais indígenas, e vocês vejam que a concentração realmente é maior na parte norte do nosso país, né? Felizmente, tem áreas grandes, mas que estão constantemente sob ameaça, né? A gente teve, inclusive, esse ano, várias discussões sobre essa demarcação das terras indígenas, são direitos que eles estão perdendo, então estão sempre sob ameaça essas reservas, né? E algo tem que sempre estar sendo discutido, da importância de manter essas reservas, né? E como comunidades não indígenas, vejam que ao longo do Brasil a gente tem muitas outras também, como eu comentei com vocês, né? Temos os caiçaras, os jangadeiros, né? O exemplo no Nordeste do Brasil,
pastoreio, né, que seria mais a questão do sul do Brasil, os caipiras, né, os sertanejos e vaqueiros que são mais de interior, né, os açorianos, que teve a colonização também no litoral ali, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, comunidades de pescadores, de ribeirinhos que não são amazônicos, tem os ribeirinhos amazônicos também, as comunidades quilombolas, né, então tem aqui vários tipos de populações também que têm esse tipo de conhecimento tradicional, mas que são não indígenas. Bom, então a etnobiologia, pessoal, ela vem dessa fusão, né, de duas ciências, que a gente trabalhar a biologia com essa visão da antropologia, né, então acaba se tornando uma ciência multidisciplinar, pluridisciplinar, né, são muitas coisas dentro da etnobiologia e da etnoecologia, né, então, como eu falei, daí a etnobiologia pode ter alguns ramos, né, como a etnobotânica, a etnozoologia, a etnomicologia. A etnoecologia, ela surgiu como ramo da etnobiologia e hoje ela está basicamente, estão no mesmo status, né? Tanto que hoje a gente fala, por exemplo, da Sociedade Brasileira, dos congressos de etnobiologia e etnoecologia, né? Como se fossem ali no mesmo status e não como a etnoecologia só um sub-ramo, né? Um ramo ali da etnobiologia. E além dessa divisão, ela pode ter subdivisões, como na etnozoologia, eu posso partir para a etnoictiologia, né, o conhecimento dos peixes, a ornitologia das aves, a etnoentomologia dos insetos. Então, assim, dá para ter vários ramos ali. Então, quais são as contribuições dos estudos etnobiológicos e etnoecológicos, né? Então, ele tem uma estrutura teórica e metodológica, né? Não é você sair perguntando para todo mundo o que é, o que faz, para que serve. Ele tem toda uma estrutura, é uma ciência, né? Então, ela tem uma estrutura teórica, ela tem metodologias, para a gente tentar compreender, né, esses sistemas de percepção, cognição e classificação do ambiente natural que sociedades locais ou tradicionais possuem. Tá? Então, realmente, ela é uma ciência e ela tem toda essa estrutura. Né? E fazer um estabelecimento de uma ligação direta entre o conhecimento construído localmente e o conhecimento acadêmico-científico. Então, a gente tentar fazer essa ponte. Né? O que se sabe ali, qual que é esse conhecimento local e como tentar fazer essa ponte entre o conhecimento acadêmico. Nem sempre é fácil, né? Porque a gente está trabalhando com o quê? Com culturas diferentes, né? Linguagens diferentes, percepções diferentes, experiências de vida diferentes. Então, nem sempre é tão simples assim traduzir essas percepções que algumas comunidades têm. Claro que a barreira linguística pode ser um problema, né? E às vezes é um problema a barreira linguística, mas mesmo quando a gente fala as mesmas línguas, a mesma língua, ainda assim tem diferenças de percepção, né? O prisma que você observa as coisas tem esse prisma cultural, né? Então, às vezes, nem sempre é tão fácil compreender essas percepções que essas comunidades têm. Bom, como eu comentei com vocês, né, essa ciência, né, ela permite resgatar e valorizar um conhecimento que tende a desaparecer rapidamente por conta da oralidade, né? E também, gente, é uma parte muito importante, né, desse desdobramento dessas pesquisas, né, etnobiológicas e etnoecológicas, é você possibilitar com isso, né, aumentar a representatividade dessas comunidades, tá? Então, frequentemente elas estão marginalizadas nos processos de tomada de decisão formais, justamente porque as pessoas não entendem, né, a importância daquela comunidade, a importância do conhecimento que elas têm, a importância daqueles territórios para essas comunidades. Tá? Por isso que são muito importantes essas pesquisas, porque vai aumentar a representatividade dessas comunidades. Tá? Bom, pessoal, partindo então para falar só um pouquinho, né, dessa relação do ser humano com os fungos, e logo a gente faz uma pausazinha para ver se vocês têm algumas perguntas. Depois a Amanda vai seguir com a parte da ciência da etnomicologia. É essa relação do ser humano com os fungos. Né? Como eu comentei com vocês, a gente parte do princípio de pensamento que essa relação do ser humano com os fungos ela é mais antiga do que tudo, ela sempre existiu. Né? A partir do momento que o ser humano depende da natureza como sobrevivência, ele depende do conhecimento da natureza para sobreviver, então ali já estava essa necessidade, né, do ser humano entender o papel dos fungos ali, né? Qual seria o papel dos fungos para aquela comunidade. Então, assim, a gente tem alguns registros arqueológicos, né? Então, tem
por exemplo, gravuras, tem pinturas rupestres, imagens, máscaras. A gente tem imagens de micolatria, que se acredita que alguns povos tinham essa idolatria pelos cogumelos, principalmente os que eram utilizados em cerimoniais. Né? A gente tem desenhos, né, que são lá de 1530, já mostrando a relação do uso de cogumelos em cerimônias. Tem vestígios, né, por exemplo, de arcada dentária, mostrando que o ser humano já se alimentava de cogumelos, né, há milhares de anos. Então, assim, fica muito claro de que os cogumelos estavam presentes, né, na nossa vida, na nossa espécie, desde muito tempo, né? Cada comunidade tem uma relação distinta, né? Tem comunidades que vão mais para o lado do cerimonial, tem algumas comunidades que é mais a questão da alimentação, a questão da medicina. Então, isso tem uma variação muito grande de acordo com a comunidade que a gente está estudando. Isso aqui é um exemplo muito legal, que dentro da micologia a gente sempre traz, né? Porque fala sobre o Otzi, que foi também chamado de Iceman, né? Homem do Gelo, foi uma múmia que foi encontrado lá nos Alpes suíços, né? Nos Alpes, na verdade, entre Áustria e Itália, né? Então, era um casal de alpinistas que estava lá, né? Por essa região. Você vê que o alpinismo é um turismo de aventura, não apenas pela própria adrenalina do alpinismo, mas também porque você, no meio desse caminho, você pode encontrar uma múmia, né? Que não deve ser algo muito usual de acontecer, né? Então, foi descoberta essa múmia em 91, né? E por que né, essa múmia teve uma importância tão grande, né? Foi um achado tão interessante. Porque como estava no gelo, ficou muito bem preservada essa múmia, e também porque ela, né, essa pessoa do sexo masculino, se acredita, ela tinha várias coisas com ela, né? Quando morreu ali, ele estava usando as roupas típicas e estava com uma bolsinha com várias coisas, né? Que a gente vai falar o que tinha nessa bolsinha. Então, é uma múmia de 5.300 anos, né? E que trazia muita informação sobre como que era, né, esse homem nessa idade, que é considerada a idade dos metais. Tá? Então, assim, essa múmia do Otzi, né? Vocês vejam que ele tinha muitas coisas com ele que foi ajudando a gente a entender como que era essa comunidade, né? Ele tinha arco, flecha, ele tinha um machado, ele tinha roupas, né? Roupas feitas de vegetais, feitas de animais, né? Mostrava mais ou menos como que ele vivia, como que eram as vestimentas, quais eram as ferramentas que ele tinha, né? Ele carregava uma bolsinha do lado, uma pochete, então o Otis já, né, usava pochete naquela época, né? E dentro dessa pochete ele tinha outras coisas que eram importantes para ele também, tá? E junto com o Otis foi encontrado alguns fungos, né? Aí que chega a parte da etnomicologia para a gente discutir essa curiosidade, tá? Então, quais foram os fungos que foram encontrados junto com essa múmia que o Otis carregava na pochetezinha dele, tá? Uma dessas espécies foi o Fomes fomentarius, né? Que também é chamado em inglês de tinder fungus, né, o fungo pavio, porque é uma espécie de orelha de pau, não sei se vocês conseguem ver pela imagem, né, parece uma orelhinha, ela é bem rígida, bem dura, uma consistência bem lenhosa, mas que até hoje algumas comunidades ainda utilizam ele para começar o fogo, tá? Então, acredita-se que o Otzi estava andando com esses pedaços de fungos por conta disso, porque ele utilizava esse fungo para começar o fogo. A outra espécie é a Fomitopsis betulina, né? Então, se tem uma especulação, por que será que o Otzi estava carregando esse fungo, inclusive amarradinhos em pedaços de couro? Isso demonstra também uma intenção de preservar esses fungos e não perder facilmente, né? Estavam amarradinhos ali num pedaço de couro. E o que se acredita é que ele carregava esse fungo por uma questão medicinal. Tá? Então, na medicina tradicional, até hoje tem comunidades também que utilizam esse fungo na medicina tradicional, isso lá na Europa, né? Então, assim, a gente fazendo pesquisas, né, mais aplicadas, a gente sabe hoje que essa espécie, ela tem, né, um potencial para uso medicinal, ela contém o ácido agárico, que ele é um poderoso antibiótico e purgante, né? O mais interessante também é que fazendo análise do Otzi, né, coitado, examinaram a múmia ali de cabo a rabo, né, viram tudo que tinha, né? Inclusive viram, né, que ele estava com uma verminose. O Otzi, quando morreu, ele estava com tricuríase, né? Encontraram ovos de tricúris ali
no intestino dele, ou restos de intestino, não sei aonde que encontrar, tá? Então fica essa questão, será que o Otzi sabia, será que esse homem do gelo, ele sabia que ele estava com essa verminose e estava utilizando esse fungo para se tratar dessa verminose? Não sei. Mas acredita-se que esse fungo que ele estava carregando na pochetezinha dele era para uso medicinal. Bom, e quando a gente fala de fungos, né, o uso dos fungos na comunidade, não são só os cogumelos e as orelhas de pau, a gente pode pensar também nos microfungos, tá? Como, por exemplo, as comidas e bebidas fermentadas, que a gente utiliza aqui, os fungos, né, o processo de fermentação, as leveduras estão envolvidas, tá? Então, já tem registros muito antigos, né, que os fungos, no caso, as leveduras, são utilizadas há muito tempo por muitas comunidades, né, para preservação de alimentos, né? Então, o processo de fermentação ele pode ser utilizado para preservar alimentos, né? Não tinham geladeira na época, e também a obtenção do álcool, né? Que até hoje essa tradição mantém. E para muitas comunidades, o álcool ele está presente em várias cerimônias e rituais, então se torna também uma bebida sagrada para algumas comunidades, né? Então, assim, na China tem algumas evidências indiretas do uso de bebidas fermentadas. Por que evidências indiretas? Porque realmente a gente não pode comprovar que eles estavam fazendo a bebida. Mas tem lá os jarros de barro, né, com leveduras, e acredita que era para isso que eram utilizados, né? Então tem essas referências há 9.000 anos já, que possivelmente eram realizadas essa fermentação de bebidas, né? E mais interessante, né, no Quênia, né, que a gente acredita que foi o berço dos hominídeos ali, né, da espécie humana e outros hominídeos, né, eles encontraram ferramentas de pedra, né, então, pedaços de pedra que se acreditam que eram utilizados como ferramentas, e nesses pedaços de pedra, fazendo análise microscópica, eles viram que ali tem grãos, né, microscópicos de amido modificado. Então, eles acham que essas ferramentas de pedra, eles utilizavam para macerar algum fruto, né, para fazer essas bebidas fermentadas. Então, esse dado, essas ferramentas, se acredita, têm 100.000 anos, é algo muito antigo, né? Claro que são especulações, ninguém vai conseguir comprovar, mas tudo indica, né, que essas ferramentas eram utilizadas para fazer o vinho de palma, que é um vinho, né, um tipo de bebida fermentada de uma palmeira, de um fruto de uma palmeira, que até hoje se faz tradicionalmente em algumas comunidades na África, né? Então, eles já tinham noção disso, né? Do processo, apesar de não saber que era um fungo, que era uma levedura, mas eles tinham noção desse processo de fermentação. Então, é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui, dessa primeira parte aqui do nosso mini curso. Queria deixar um pouquinho aberto aí, se alguém quer fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida sobre essa primeira parte, depois a Amanda vai começar a segunda parte. Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Querem abrir, fazer algum comentário, alguma dúvida? Tudo tranquilo, tô achando muito interessante, várias coisas que eu não fazia ideia. Tô bem interessada mesmo. Muito legal. Legal, Laura. Aí, Natália queria falar, Natália? Sim, eu tenho algumas perguntas, não sei se vão ser possíveis de responder, né? Mas tu falou lá no comecinho que eles identificaram através da arcada dentária que ele consumia os cogumelos. Qual a relação que eles conseguiram fazer para descobrir isso? Então, Natália, essa múmia da arcada dentária é uma múmia que eles encontraram no norte da Espanha, né? Chamam a Dama de Vermelho, porque foi uma múmia que estava muito bem preservada, ela estava coberta com um pó vermelho em cima dessa múmia. Então, você acredita que foi uma mulher que devia ter alguma importância naquela comunidade, né? Poderia ser uma curandeira, uma xamã, porque não era o tipo de ritual funerário realizado naquelas comunidades, né? Então, foi numa cova, numa caverna que encontraram essa múmia. E aí, que nem eu falei, né? Eles estudam de cabo a rabo, ver o que eles descobrem ali, né? Então, eles fizeram raspagens dos dentes, né, na parte de arcada dentária, e encontraram ali esporos de fungos, que possivelmente eles acreditam que são de agaricales ou de boletales, que são dois grupos grandes de cogumelos que a gente tem. E que até hoje, várias espécies, como o champignon, né, o porcini, são espécies comestíveis e são desse grupo de fungos, né? Tanto os agaricales como os boletales. Então, é a partir dessa evidência dos esporos de fungos encontrados na arcada dentária ali, que foi das últimas refeições que ela fez, tem esses resquícios, né?
Por isso que acredita-se que estava sendo utilizado na alimentação, porque alguns grupos de fungos que a gente conhece, que são utilizados em cerimoniais e tudo, são outros, né? Nesse caso, acredita-se que esses fungos que encontraram, a hipótese é que eram utilizados na alimentação. Respondi? Sim. E outra coisa, da outra múmia agora, é aquela múmia que estava lá nos Alpes. Uhum. Era 5.300 anos atrás, né? Sim. Tipo, tem alguma especulação do porquê que ela estava lá no meio? Não, bom, talvez tenha, né? Quando eu li os artigos e as discussões sobre o Otzi, eu estava focando mais nessa questão de encontrar as evidências etnomicológicas, né? Eu acho que ele não tinha aparentemente nenhum ferimento, nada assim que indique, não sei se ele morreu de velho, se estava muito frio, eu realmente não sei, teria que ser algo que a gente procurar na internet e ver se tem alguma teoria sobre a morte dele. Infelizmente, eu não sei. Você sabe, Amanda, você já leu alguma coisa do que o Otzi morreu? Nossa, tudo que eu li foi relacionado à etnomicologia também. Ele morreu de frio, mas porque ele estava lá, não me lembro, gente. Teria que dar uma investigada aí, Natália. Realmente não sei dizer do que morreu o Otzi, infelizmente. Não foi de tricoríase, ele estava com verminose, mas não foi disso que ele morreu. Bom, pessoal, então tá. Eu vi que o pessoal aí tá achando legal, tá gostando, né? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, também vão, se quiserem anotando aí de lado num caderninho, ou se quiserem anotando aqui no chat, depois a gente volta, né? O pessoal tá de monitor aí também pode ajudar a gente a ir triando essas perguntas que vão aparecendo, e depois a gente vai respondendo, que depois a gente vai ter no final aí uns 15, 20 minutos para a gente poder conversar, tá? Então, vou passar a bola aqui para Amanda, né, Amanda? Oi, gente, bom dia novamente. Bom, a Larissa não me apresentou ainda, então eu vou me apresentar. Meu nome é Amanda Prado Elias. Eu atualmente sou graduanda do curso de Engenharia Ambiental aqui na UFSCar, né, no campus Lagoa do Sino, onde a Larissa dava aula. E atualmente faço parte do Laboratório de Estudos Micológicos da UFSCar. E é nele que a gente está desenvolvendo umas pesquisas em diversas áreas, né? Diversos alunos trabalhando com micologia, que é bem interessante. E eu fui para a área de etnomicologia porque eu já amava conhecimento tradicional, mas a Larissa me mostrou os fungos e, assim, me apaixonei na primeira, assim, paixão da primeira vista, né? E hoje eu vou apresentar, então, um pouquinho para vocês agora sobre a etnomicologia como ciência, né? Vocês estão vendo aí, Lari, certinho? Tá, já dá para ver a apresentação, sim, Amanda. Vai lá. Já. Bom, o casal Watson, né, que é essas duas pessoas aqui da foto da esquerda, o Gordon Watson e a Valentina Watson, eles têm um papel muito importante na etnomicologia, a gente vai falar por quê, né? Na verdade, porque eles iniciaram as pesquisas, cunharam os nomes, mas é interessante como tudo começou, né? Já li alguns relatos de que eles começaram a ter interesse sobre essa área em um passeio logo depois do casamento, eles estavam provavelmente em algum lugar, uma floresta, algum campo, e que eles acabaram vendo alguns fungos, né? E a Valentina, ela mostrou muito interesse, ela adorou ver os fungos, ficou encantada. E o marido dela não, o Watson não sentiu nada disso, pelo contrário, até uma certa repulsa. E foi a partir daí que eles começaram, então, a investigação sobre a natureza afetiva, né, dessa relação dos povos com os fungos. E a Maria Sabina também foi muito importante para o começo da etnomicologia. A gente vai contar um pouquinho agora para frente o porquê, né? Mas porque eles publicaram, as primeiras publicações do casal foi relacionado a Maria Sabina, né? Mas então, em 1952, o casal ele ficou sabendo que Schutz, que era um etnobotânico, descobriu em 1938 que ainda existiam indígenas mexicanos que realizavam rituais sagrados com cogumelos.
Mas eles só conseguiram ir visitar, né, fazer parte da cerimônia, né, em 1955. E em 1955, então, eles conseguiram ir para o México para fazer a cerimônia. E aqui tem algumas fotos deles com a Maria Sabina. A Maria Sabina está nessa foto aqui da esquerda, né? Embaixo a gente consegue ver o Gordon Wasson e o local onde eles faziam os rituais. A gente pode perceber nessa foto de baixo que existem imagens de santos, né? Tem relatos que eles também faziam rezas católicas. Ou seja, né, quando eles foram participar desses rituais, já havia aí nessa cerimônia um sincretismo religioso, né, unindo o conhecimento tradicional indígena do grupo da Maria Sabina com outras religiões, outras práticas, provavelmente vieram depois dos espanhóis, né, terem invadido o México. E vários relatos que a gente lê mostram que Maria Sabina ela tinha uma relação de bastante respeito com o poder dos cogumelos, né? Ela chamava eles de meus menininhos. E ela era bastante reconhecida ali na região porque ela era uma curandeira. E ela fazia essas curas a partir do uso de fungos enteógenos, alucinógenos, né? A Maria Sabina, então, ela usava espécies de fungos diferentes, espécies de psilocybe diferentes da que ocorrem aqui no Brasil. Ela utilizava o psilocybe cerulescens e o psilocybe mexicana. Aqui no Brasil ocorre o cubensis, né? Bom, então, o casal Wasson, eles são considerados os pioneiros da etnomicologia, né? Não significa que foi o início dos estudos de relação entre comunidades tradicionais e os fungos, porque já existiam alguns relatos, alguns registros em trabalhos de antropólogos e etnobotânicos, porque eles permeavam sobre esses assuntos, né, durante suas pesquisas, então havia registros, mas o casal, ele foi o pontapé inicial para a criação de uma área de apenas estudo sobre isso, né? E eles, a marcação desse início dos estudos foram as publicações deles. Eles publicaram 2 livros, o volume 1 e 2 desse Mushrooms, Russia and History, e também publicaram um relato de experiência do uso dos cogumelos alucinógenos, daquela cerimônia que eles foram, né, em 55, lá para o México. As publicações, acho que foram lançadas em 1957, ou seja, um tempinho depois. Inicialmente, a definição de etnomicologia para o casal Wasson, né, era a seguinte: etnomicologia era o estudo do papel dos fungos mágicos nas sociedades primitivas, né? Ou seja, eles tinham interesse em estudar os fungos alucinógenos, né? Os fungos enteógenos, neotrópicos. Enfim, como a Larissa diz, né, tem vários nomes para falar sobre os fungos que a ciência considera tóxicos, né? Mas hoje a gente vê que a etnomicologia se tornou uma coisa bem mais ampla do que só o estudo da questão cerimonial, né? Uma coisa bastante discutida também é que depois dessas publicações e do boom da etnomicologia, muitas pessoas ficaram interessadas pelos cogumelos alucinógenos e começaram a buscar por eles, né? E existem relatos de que a Maria Sabina ficou bem chateada com isso, porque ela viu que as pessoas começaram a buscar apenas para ver Deus, né? Para ter experiências que foram relatadas na publicação deles numa revista, e não mais para se curar, né? E isso é algo muito... E ela ficou muito chateada, muito triste, né? Eu gostaria até de ler alguns relatos para vocês, rapidinho. Um dos relatos que a Maria Sabina, na verdade, fala é esse. A partir do momento em que os estrangeiros chegaram, né, os filhos sagrados, como ela chamava os fungos, perderam a sua pureza. Eles perderam a sua força e arruinaram-nos. Daí em diante, eles não vão mais trabalhar, não há mais remédio para isso, né? Ou seja, ela sente que depois que as pessoas começaram a buscar por propósitos
mais, digamos, superficiais ou apenas uma experiência, assim, eles eles perderam aquele poder de realmente curar as pessoas de outros problemas, né? E isso é uma questão muito discutida nas pesquisas étnicas, porque hoje em dia a gente fala muito sobre retorno para a comunidade. Porque é injusto a gente ir numa comunidade, absorver o conhecimento e depois sumir, né? A Larissa falou um pouquinho sobre isso. E alguém mandou uma mensagem que falou alguma coisa? Mas. Não, não, Amanda. O pessoal está só fazendo alguns comentários, mas pode seguir, tá? Tá bom. Então, a pesquisa etno, ela fala muito hoje sobre o retorno da comunidade, porque como a gente viu nesse exemplo da Marina... Ai, tô confundindo muito. Da Maria Sabina, gente. É um exemplo negativo, ruim, né? De que esse tipo de pesquisa interferiu no trabalho, na vida e na cultura dela, né? Também resgatando um pouquinho do que a Larissa disse, a etnomicologia ela é multidisciplinar, ela é pluridisciplinar, né? Ela envolve certamente a micologia, a antropologia, mas também envolve a ecologia, a botânica, a microbiologia, a farmacologia e a linguística. Todas as áreas são importantes, mas a linguística é assim, sem igual, né? Mesmo a gente falando a mesma língua, como citou a Larissa, no nosso trabalho, nós tivemos a ajuda de uma pessoa de uma ONG local, né? Acompanhando a gente nas entrevistas, que eu vou falar mais pra frente. Mas que foi, assim, essencial, porque as coisas das entrevistas que a gente não entendia, a gente tinha que perguntar para ele. E, às vezes, fica uma lacuna, assim, durante os trabalhos, quando a gente não entende o que aquilo significa para a comunidade, né? Então, esse tipo de pesquisa, ela é multidisciplinar e a gente tem que se envolver, assim, em diversas áreas, ir atrás de busca de significados, enfim, é muito interessante. Existem outras definições, né, mais atuais de etnomicologia. A gente trouxe essa de Moreno Fuentes para vocês, eu vou ler aqui. Para ele, etnomicologia, então, é a área da etnoecologia que se encarrega de estudar os saberes tradicionais e as manifestações e implicações culturais e ou ambientais derivadas das relações estabelecidas entre os homens e os fungos, através do tempo e do espaço. Ela é bem completa e bem mais atual, né? Mostra que a gente não está mais a gente não tem só interesse nas questões cerimoniais hoje, como era proposto, né, no início pelo casal Watson, na verdade. Bom, a etnomicologia, então, ela tem que abordar três domínios, né, durante a sua pesquisa. O primeiro deles é a percepção cultural e a classificação, né, dos fungos. O segundo é o aspecto biológico e cultural da utilização desses fungos, né? E o terceiro seriam as bases culturais e biológicas do manejo dos fungos. Os estudos etnomicológicos, no início deles, né, eles tinham um enfoque muito utilitarista, ou seja, eles queriam saber para que serve esse fungo, como é que você come, né? Como é que você usa, como é que você prepara. Mas as pesquisas hoje, elas têm um enfoque um pouco mais cognitivo, né? Ou seja, as pessoas não buscam saber só para que serve, ou se come ou não. Mas elas buscam entender nas pesquisas etnomicológicas como que as pessoas percebem o fungo, né? Se elas compreendem como ele surge, e as questões ecológicas que envolvem os fungos. Até mesmo porque, como as comunidades percebem a natureza, é cultura, né? É uma questão cultural também. Micofilia e micofobia. Essa é uma questão bastante discutida na etnomicologia, né? E ela, desde as publicações dos Watsons, porque eles que cunharam esse termo, devido àquela experiência que eles tiveram, percebendo que a Valentina tinha mais atração, interesse sobre os fungos, enquanto o Gordon não, tinha até uma certa repulsa, né? E esses termos, eles classificam, então, se um povo ele tem afinidade com os cogumelos, ou se eles têm aversão, né, com esses fungos. Tipo, ai, meu Deus, não posso nem ver, me sinto mal, passo mal. Mas hoje a gente percebe que, na verdade, não é bem assim. As comunidades não são necessariamente micofílicas e micofóbicas.
micófagas, na verdade. É um gradiente. Uma comunidade pode ser mais ou menos micofílica ou mais ou menos micófaga, né, do que outras. Até porque a micofilia, ela não envolve apenas a questão de conhecer as espécies. Na verdade, não envolve só a questão de conhecer da parte da cosmovisão, né, de como eles percebem, mas envolve também a questão de conhecer as espécies, conhecer os usos, a ecologia. Esse fungo aparece em tal lugar, em determinada época do ano. Isso, por mais que eles não tenham uso, é um conhecimento, né, sobre o fungo. A gente não pode comer aquele que dá em tal lugar, que é dessa forma, porque ele é tóxico. Isso já é um conhecimento sobre fungos. Mas aí fica a dúvida, né? E o Brasil é micófago? O Brasil é reconhecido como sendo micófago, né? Mas é um país assim de extensão continental, como a gente sabe, e existem poucas pesquisas ainda para afirmar isso. Existem poucas pesquisas na área da etnomicologia. A gente vai falar um pouquinho disso também mais para frente. Mas é também difícil até falar sobre um grau de micofobia ainda, eu acredito. Bom, mas alguns nomes populares realmente possuem termos pejorativos ligados a animais peçonhentos, algumas histórias que propagam a ideia de que não pode tocar no fungo, não pode pisar porque dá doença, né? No caso, nomes populares que ocorrem aqui no nosso país, né? Mas as pesquisas recentes, elas vêm mostrando que não é bem assim. Isso não é homogêneo em todo o Brasil. A gente vai falar também um pouquinho mais para frente, a gente vai discutir isso, mas a nossa pesquisa a gente percebeu que as pessoas não são micófobas. Elas, quando crianças, pegavam os fungos, brincavam, sopravam, mordiam, colocavam na boca para sentir textura, ou seja, isso não é um sinal de micofobia, né? É um sinal de ter interesse, de querer entender. Então, isso ainda acho que vai mudar daqui a alguns anos com mais pesquisas. Os povos que são micofílicos, né, e que têm registro de micofilia, aqui que estão na América Latina, são os mesoamericanos, aqui na região onde pega o México e América Central, uma parte da Guatemala, como a Guatemala, na verdade, e também os andinos e os amazônicos, como os Yanomamis, que têm registro sobre uso de fungos, né? Falando dos Yanomamis, aproveitar o gancho, recentemente, em conjunto com os Yanomamis e um grupo de cientistas, foi lançado um livro chamado Enciclopédia dos Alimentos Yanomami, que traz informações sobre espécies comestíveis e também as informações de manejo de recursos naturais para a obtenção de cogumelos silvestres comestíveis, né? Mantendo, assim, o equilíbrio do ecossistema, assim, sem danificar o local. E olha só o conhecimento que eles têm, né? Eles conseguem manejar os recursos naturais para que ali apareçam fungos comestíveis depois, né? Esse livro ele foi também ganhador do prêmio Jabuti de Literatura em 2017. Eu acho que eu não comentei, mas ele foi lançado em 2016. E tem várias imagens, assim, lindas, ilustrações de como é feito esse manejo do recurso para obtenção de fungos comestíveis. Vale muito a pena a leitura desse livro. Bom, as pesquisas etnomicológicas, elas vêm mostrando diferentes usos de fungos pelo mundo, né? Mas se eu perguntasse para vocês agora quais vocês conhecem, talvez vocês citariam como uso como alimento, como medicina, por conta do penicillium, talvez, e uso cerimonial, né, por conta dos alucinógenos. Mas a gente pode citar diversos outros usos como ferramenta, forrageio, amuletos, e agora eu vou explicar para vocês, dar alguns exemplos desses usos que a gente tem registros no mundo. A questão de alimentação, ela é bastante discutida na etnomicologia, né? E não apenas a questão da alimentação de macrofungos, como a Larissa disse, mas também o uso de fungos para fermentação de bebidas, para fabricação de outros alimentos, por exemplo, né? E quando a gente fala de coleta e identificação de fungos para alimentação, a gente não pode deixar de citar
que já foi possível perceber que em muitas regiões do mundo, as mulheres possuem um papel vital na transmissão do conhecimento micológico, né? Porque elas, em várias comunidades, elas estão envolvidas em todas as fases de processo de utilização dos fungos, né? Desde a coleta até o processo de cozinhar ou de vender, enfim. E por isso elas têm um vasto conhecimento sobre taxonomia, biologia, ecologia dos fungos e conservação dos fungos. Esse trabalho também é muito interessante. Aqui é um exemplo de cultivo de cogumelos na China, que tem registro de mais de 900 anos antes de Cristo, né? Antes de Cristo, nesse caso é o cultivo de auricularia, ou seja, faz muito tempo que a gente utiliza cogumelos na nossa alimentação, né? E hoje em dia a gente quase não escuta falar sobre isso, a gente consome, sei lá, 5 tipos de cogumelos. E esse é um registro de cultivo de shiitake no Japão. E existem registros desse cultivo há pelo menos 1.800 anos, ou seja, as pessoas queriam mesmo ter cogumelos ali para comer, né? Muito legal. Essas fotos são bem interessantes, elas mostram que em alguns países tem a tradição de sair coletar cogumelos, né? Existe uma tradição familiar, vai todo mundo, junto as mulheres da família vão coletar. O que pra gente aqui não é muito comum, mas a gente está começando a ver um movimento mais forte, ainda onde vocês estão, né, no sul do Brasil, de sair coletar o portine, lactários, outros fungos que são comestíveis. Então, quem sabe mais para frente também a gente essa cultura não esteja mais difundida por aqui, né? Essa aqui é a Larissa, eu acho que na época da graduação, Lari, ou mestrado. Aí já estava no doutorado já, lá em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Ah, que legal! Um portini enorme, meio velhinho, mas é um portini. Mordendo o boleto zedule, né? Conhecido como portini. E ele é bem apreciado na culinária, né? Gostam bastante. Ainda não tive a oportunidade de provar. E ele faz associações micorrízicas, por isso ele ocorre onde tem mais pinos, né? Mas o que eu queria dizer aqui é que existem muitas espécies comestíveis registradas, tipo, de 2 a 3 mil espécies comestíveis no mundo. E a coleta e o consumo de fungos ocorrem em pelo menos 85 países atualmente. E, bom, os estudos etnomicológicos, então, eles ainda são a principal fonte de conhecimento sobre esses fungos comestíveis, né, os fungs, que a gente chama, como a Larissa tinha falado anteriormente. E aproveitar aqui para dizer que a gente está começando a usar essa sigla, né, assim como o movimento das punks, para tentar difundir, popularizar o conhecimento sobre os fungos conhecidos, comestíveis, na verdade. Então, se vocês se interessam, a Larissa ela até publicou esse livro, né, Os Funks de Ingatuba, e tem o Instagram. Então, se vocês vão bastante para o mato, gostam de ver, se interessam, dá uma olhada, porque para conhecer fungos que são comestíveis, querendo ou não, é estudando, né? Não tem como. Não sei, a gente não tentaria mais a questão de tentativa e erro, né? A gente teria que buscar na literatura. Então, vale super a pena. Gente, eu não tô pagando a Amanda para ela falar isso, viu? Não mesmo. É porque realmente, eu trouxe aqui porque realmente não existe guia sobre isso aqui. Existem poucos guias no Brasil, e ainda mais sobre fungos comestíveis, eu acho que esse é o único, né, gente? Então, se for indicar, vou indicar o da Lari mesmo. Bom. E não dá pra gente falar de fungos comestíveis, né, sem a gente falar dos fungos tóxicos. Porque existem fungos comestíveis que são muito parecidos, muito similares aos fungos tóxicos, né? Tanto que quando tem registro de intoxicação por cogumelos, é justamente porque alguém, uma pessoa, né, confundiu as espécies de fungos. E como esse Agaricus campestris e esse Agaricus xanthodermus, acho que é isso. Xanthodermus, eles são bem parecidos, branquinhos, com o píleo branquinho, as lamelas rosadas, mas um é comestível e o outro é
tóxico, né? Tanto que em algumas comunidades mesoamericanas tem um ditado sobre isso, né? Todo fungo bueno tiene su doble malo. Ou seja, todo fungo bom tem o seu parecido mal, né? Algo parecido mal. Por isso que é importante a gente conhecer, não sair comendo qualquer um também, né? E, bom, falando agora sobre o uso medicinal. Existem registros de indígenas brasileiros, né, usando piquenoporos sanguíneos como antibiótico e cicatrizante. E também tem registros de que aqui no Centro-Oeste, em Goiás, esse fungo também é usado como medicamento para atraso do ciclo menstrual, por exemplo. E é legal notar que o Pycnosporus sanguíneos é um fungo bastante comum, né, e de fácil identificação, ou seja, esse é quase bater o olho, tem que ter algumas diferenças com outros, mas é bem fácil de identificar. E tem vários usos medicinais, né? Existe também o uso de fungos como inseticida, que é um dos usos da Amanita muscaria, né? É como inseticida. E para fazer esse uso, as pessoas deixavam um pouco de leite em um pires, né? Com pedaços de Amanita. E então, as moscas que vinham pousar no leite, tomar o leite, logo em seguida morriam, né? Até por isso que um dos nomes, acho que o nome popular da manita inglesa é fly agaric, né? Que vem da cogumelo da mosca, enfim, mata moscas. Muito lindo esse fungo, né, gente? A manita é muito bonita. Tem também registros de uso de fungos para o tingimento de tecido, né? Desde da época dos romanos. Como antigamente não tinha corante artificial, usavam corantes apenas naturais, né? Que, aliás, eu gosto bastante dessa paleta de cores. Por mim, só usava natural até hoje. É muito bonito. E tem também o registro de uso de fungos como artesanato. Um exemplo legal de citar é o uso de rizomorfos de fungos por mulheres Yanomamis na cestaria Yanomami, né? Até pouco tempo ninguém sabia o que eram esses fiozinhos pretos que ficavam assim na cestaria. E ano passado, então, foi publicado esse livro que chama Perici, o fungo que as mulheres Yanomamis usam na cestaria. E ano passado não, gente, 2019. Ai, essa pandemia deixa a gente louco, né? Em 2019 foi lançado esse livro. E no livro, eles explicam como que as mulheres encontram esses rizomorfos, né? As lentas por trás das coletas desses rizomorfos, por exemplo, acho que mulheres menstruadas não podem ir coletar, e quando elas vão coletar, os xamãs da comunidade fazem um evento, ou tocam música em um lugar mais distante, para que os espíritos da floresta vão até eles e não fiquem bravos com ela de estarem coletando. Tem toda uma cosmovisão, né, sobre isso, histórias sobre isso, no livro, que é muito bonito. E esses fios, né, esses rizomorfos, eles são formados por cordões e fais dos cogumelos, né, como a gente pode ver aqui. E tem metros e metros e metros disso na floresta. O cogumelo em si, essa coisinha bem pequenininha aqui à esquerda, né, tem, sei lá, nem meio milímetro, que é um marasmo. E o resto deles são esses cordões e fais que são formados. Vale muito a pena a leitura também desse livro. Ô, Lari, tem os 2 livros disponíveis na internet, né? Sim, é verdade. O do Zenomami eu já passei para o pessoal. O do Pereci, deixa eu ver se eu encontro o link aqui, eu mando no chat do pessoal também, Amanda. Bem lembrado. É lindo o livro. Muito lindo, muito lindo. E super recente, gente. Tem também o uso de fungos como ferramenta, né? Um exemplo é o uso de piquenoporos sanguíneos também, que a gente falou anteriormente, por grupos quilombolas aqui no Amapá, na verdade, para o arremate das louças artesanais que elas fazem. Acho que dá para ver aqui na foto que elas passam assim para fazer a finalização mesmo, né, dessas louças. É muito bonito, muito legal. Esse trabalho é de 2016 do Ferreira. Esse é um trabalho, acho que de
antropologia, que ele faz esse registro de etnomicologia dentro, né? Olha só a importância de a multidisciplinaridade aqui, né? Como ferramenta também, outro exemplo é o uso de fungos carbonosos, no caso as chilares, né, para fazer desenhos, fazer riscos. Como elas são porosas, assim, quando elas são atritadas em outra superfície, acabam deixando marcas, né? Então dá para fazer desenhos na parede, no chão. Ainda não testei em papel, mas vou testar ainda. Eu falo para vocês. Tem o uso como combustível. A Larissa fez a citação de um fungo, né, que estava com o Otis, o homem de gelo, mas um dos principais é esse, a Daudinia concêntrica. Ela é bem pequenininha, assim, eu acho, e dá várias juntas, várias bolinhas. E eles usam como se fosse carvão mesmo, para iniciar o fogo, né? Você faz a brasa ali com o fungo e depois coloca outras folhas secas para fazer talvez uma fogueira, enfim. É bem legal. Ele parece mesmo um carvão, assim, depois de seco, ele tem a mesma textura, é levinho, muito parecido. Outro uso bem legal é o uso lúdico dos fungos, né? E ele é bastante citado nos trabalhos que a gente lê. No geral, as crianças elas têm uma relação muito boa com os fungos, né? E tem registros de povos no Equador que usam a Auricularia fuscoscínia, que é essa aqui, a orelha de macaco. Ela é bem cartilaginosa e eles usam para brincar de fazer balão, né? No caso, eles tiram a auricularia assim da madeira, daí você tira um pedacinho da parte de trás dela e ela tem duas membraninhas assim, grudadinhas. Então, quando você tira essa parte, você assopra, ela forma um balão, igualzinho uma bexiga, assim, igual o Paulo tá fazendo nessa foto. E é bem, bem divertido. E esse fungo é um fungo comestível, né? Não tem problema, não é tóxico, não tem problema de colocar na boca, nem nada assim, né? Existem também registros do ato de chutar essas bolas de terra. Não sei se vocês já viram as bolas de terra. Aqui tem a calvátia. Pelo prazer de ver a nuvem de esporos saindo, por desmanchar, né? Aquele fungo também que é bem... não sei se a gente pode falar poroso, porque ele se desmancha muito fácil, né? Ele parece que tem um corinho assim em volta. E aí, quando esse corinho seca, ele mostra a parte fértil dele, que é capaz de soltar, que tem muito, muito, muito esporo, né? Então acaba soltando uma nuvem de esporos quando você bate, chuta, balança ele. E também tem um uso muito legal, né? No México também, bastante coisa no México, do uso de fungos como cosmético. No caso de uso como cosmético, é o Utilago maides, que é esse fungo que dá no grão do milho, né? Formando esses grãos maiores, deformados e escuros. E esse fungo que dá no grão, ele é formado por vários grãozinhos. Ele é bem granular, talvez. Difícil explicar essa textura. Mas as mulheres misturam esses grãozinhos com limão, né? E passam no rosto para fazer uma esfoliação natural. Que é bem legal, né? Não sei vocês, eu faço isso com café, eu gostaria muito de um dia fazer isso com fungo também. Adoro testar essas coisas que a gente registra. Bem interessante. Tem também o uso de fungos como forrageio, né? Também é registrado no México. Significa que eles dão fungos como alimentos para os animais, né? De criação. Nesse caso, tem registro da rússula, né? Para dar para os cordeiros. E um dos que mais chamou atenção, né, das pessoas é o uso cerimonial dos fungos. Um caso famoso, que acho que você já deve ter visto foto, é o uso da menta muscária na Sibéria, né, pela xamã Oriaque, e também o uso de psilocibes no México pela Maria Sabina, né. E também há registros de povos maias, desde tempos pré-hispânicos, que utilizavam de fungos alucinógenos, enteógenos, em rituais sagrados de cura, como veículo de comunicação com os deuses, né? A Larissa mostrou algumas imagens, né? Algumas esculturas
que demonstram essa ligação e como eles viam os fungos de maneira mais um símbolo de Deus, né? Um símbolo de conexão com Deus, então com muito respeito. Mas também existem usos cerimoniais que não envolvem apenas fungos alucinógenos, né? Como é o caso do uso de filoboletos, gracilis, esse funguinho branquinho aqui, para banhos energéticos pelos povos andinos, né? E o nome desse fungo faz jus à beleza dele. Ele é muito bonitinho, muito fofinho. Uma gracinha mesmo. Tem também o uso de cerimonial de outras formas, como é o caso dessas máscaras, feitas com orelhas de pau, que são utilizadas para fazer rituais pelos povos da América do Norte, e eles acreditam que essas máscaras têm propriedades medicinais, né? Então eles colocam, fazem os rituais, e que essas máscaras talvez ajudem eles a se curarem de algumas enfermidades. E ainda em questão dos fungos ao uso cerimonial, né, tem essa história muito interessante, que nas Guianas, as tribos tinham tribos que caçavam pessoas de outras tribos para fazer rituais canibalísticos, né? E como preparo para esse ritual, né, da caça, eles preparavam uma bebida estimulante, né, para os índios tomarem para ir para a caça. E parece que nessa bebida, na receita dela, ia algum fungo. No livro eles não conseguiram fazer o registro, acho que não quiseram falar qual era o fungo, né? Mas acredita-se que é o Cordyceps sinensis, porque o Cordyceps ele já tem registro de uso como estimulante por atletas chineses, né? Então, olha que loucura, eles faziam uma bebida para ir para caça canibalística. E aí no meio tinha o uso de fungos também. Tem também o uso de fungos como proteção, também registrado no México. Muita coisa no México, muita coisa. E eles penduram essa orelha de pau, que é a da Della elegans, na porta dos galinheiros, para proteger contra coiotes, né, e ladrões. E tem também a questão do algoro, né? Algoro seria a mesma coisa que um presságio, mas pode ser tanto positivo quanto negativo. Como um exemplo de um presságio algoro bom, tem uma lenda em Santa Catarina que eles falam que quem avistar o Falos Induziatos, ou também conhecida como a Dama da Noite, Dama de Véu Branco, terá sorte para sempre, né? Então, esse é um indicativo de um algoro positivo, legal, relacionado aos fungos. Mas também, né, em contrapartida, tem um exemplo de um algoro um pouco mais negativo, que é no caso da tribo Jochi, na Venezuela. E eles dizem que as mulheres grávidas não podem manusear cogumelos, isso porque eles poderiam atrair espíritos malignos, né, para essa mulher. Então, isso é um exemplo de algo um pouco mais negativo relacionado aos fungos. E, por fim, tem a questão da micogonia, que é a ideia de como os fungos surgem, né? Existem povos que acreditam que os cogumelos são filhos dos raios, ou seja, onde cai raio irá aparecer alguns cogumelos, ou onde tem cogumelos é porque caiu um raio ali, né? E no Brasil, em muitos lugares falam que os cogumelos vêm do xixi da vaca, né? E a gente consegue perceber, então, que diferentes grupos explicam formas distintas de como os cogumelos surgem. Acho que isso está ligado porque o ciclo de vida do cogumelo é algo, assim, que difícil de compreender, né? São estruturas microscópicas, então fica complicado de entender e eles acabam tendo outras histórias, outras percepções sobre o aparecimento de fungos, né? Bom, a parte de uso, né, dos fungos e da etnomicologia como ciência foi essa. Agora, eu vou apresentar um pouquinho para vocês
sobre a nossa Amanda, trabalho. agora é 10h20, eu acho que é melhor você emendar essa parte, já que você vai falar dos estudos de etno aqui na região, mais uns 20 minutinhos, e depois a gente abre mais 20 minutos para discutir com eles. O que você acha? Acho ótimo, acho ótimo. Beleza. Tá, então eu vou deixar as perguntas para o final. Vou apresentar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Vocês estão vendo? Bom. Ok, Amanda, pode ir que dá para ver, sim. Então tá. O nosso trabalho aqui no sudeste do Brasil, foi intitulado como Conhecimento Etnomicológico de uma Comunidade Rural no Sudeste Paulista. Ele foi feito por mim, pela Larissa, né, pelo Juliano Marco Baltazar, o Felipe Rossoto e o Naim Samuel de Almeida, que é uma pessoa de uma ONG local que participou de todas as entrevistas com a gente, né? Ele acompanhou a gente, que foi assim, essencial para a nossa pesquisa. Depois eu falo um dos motivos disso. Até agora a gente falou, então, sobre usos e estudos etnomicológicos em todo o mundo, mas no Brasil eles se concentram principalmente no norte do país, né, com os povos tradicionais indígenas, e foi iniciado na década de 60 com o primeiro trabalho de Fidalgo, mas hoje a gente também sabe que tem trabalhos no Nordeste, com povos rurais, e no Centro-Oeste, com povos rurais, com povos quilombolas e comunidades tradicionais indígenas também. Aqui em São Paulo, né, na verdade, no Sudeste, principalmente, na verdade, no Sudeste do Brasil, em São Paulo especificamente, esse foi o primeiro estudo realizado, e ele foi realizado com uma comunidade rural, né? E o estudo ele foi feito no bairro Guareí Velho. O bairro Guareí Velho ele está localizado na cidade de Angatuba, no interior de São Paulo. Para vocês terem uma noção de dimensão, a cidade já tem 22 mil pessoas, né? 2 mil habitantes. E o bairro ele possui, em média, 820 habitantes, segundo a Unidade Básica de Saúde. Antes da gente iniciar a pesquisa, nós entramos em contato, né, com essa ONG que tem no bairro, né? Ela é de Angatuba, mas, por sorte, ela fica ali no bairro Guareí Velho. A gente explicou o nosso projeto para eles e pedimos, então, que eles assinassem uma carta de anuência, né? Essa carta é uma maneira de manifestar que o local ele autoriza e apoia o estudo, né, que será feito. E a gente só pode fazer as entrevistas, né, depois de ter essa carta assinada, né. Também, durante o processo de início do projeto, né, ele tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa dos Seres Humanos, no caso, aqui para a gente foi da UFSCar, né, o CEP da UFSCar, porque a gente tem como objeto de pesquisa seres humanos, né, então esse tipo de projeto ele tem várias burocracias para ser feito, você não pode chegar na rua e sair perguntando para qualquer pessoa e depois escrever um artigo sobre isso, né. Tem que ter uma carta anuência no caso de comunidades tradicionais, tem que passar pelo CEP, e também todos os colaboradores que você fizer as entrevistas, eles têm que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, que a gente chama de TCLE, né? E nesse termo, quando você assina, você confirma que você sabe que você não vai ganhar nada participando disso, a gente também não, é só pelo bem da ciência, né? E que todos os dados ali obtidos, eles vão ser mantidos em anonimato. A pesquisa, ela teve caráter qualitativo e exploratório, e a técnica que a gente usou para selecionar os colaboradores foi a técnica bola de neve, que ela funciona assim. A gente entrevista uma primeira pessoa, que no nosso caso foi indicada pelo moço da ONG, e essa pessoa indica outra pessoa, e outra pessoa indica outra pessoa, e assim vai.
Também ocorreram itinerários etnomicológicos, né, durante as entrevistas, ou seja, a gente estava fazendo entrevista com a pessoa e a pessoa falou, deixa eu mostrar para vocês um lugar que ocorre fungos, eu vi um fungo ontem, vamos lá ver com a gente. E eles levam a gente, mostram lugares onde ocorrem fungos, né, ou onde eles coletam, em alguns casos. E também as nossas entrevistas, elas foram parcialmente estruturadas, ou seja, elas tinham perguntas ali, tinha uma ordem, mas isso poderia ser alterado durante a conversa com os entrevistados, né, com os colaboradores. Metodologia. Durante as entrevistas, a gente usou fotografias coloridas do tamanho A4, né, e também espécimes fúngicos secos, que foram coletados anteriormente, e deixados na estufa para levar, né? Como também espécimes fúngicos frescos que a gente coletou durante a semana das entrevistas, né? Os espécimes fúngicos secos, a gente achou interessante tê-los, né? Porque às vezes durante as coletas a gente não encontra todos os espécimes que a gente quer discutir, né? Então, aqueles que não se modificavam muito e que eram bastante importantes para a discussão das entrevistas, a gente levava ele seco, né? Também as perguntas que foram feitas, né, o questionário, ele envolvia questões sobre nomes populares, usos, taxonomia, classificação, micogonia, ecologia, técnicas de coleta, caso tivesse, né, transmissão de conhecimento e folclore. Como resultado, nós obtivemos, então, um total de 12 pessoas entrevistadas, né? Sendo que mais de 70% delas eram do sexo masculino. Mais da metade estava na faixa etária dos 60 anos, né? E acho que quase todos, com exceção de uma pessoa, trabalhava com agricultura, né? Uma pessoa apenas trabalhava no comércio. Vale lembrar que a maioria dos entrevistados, eles moravam no bairro desde que nasceram. Teve exceção de 2 pessoas só que essas 2 pessoas já moravam lá há mais de 20 anos, ou seja, é um tempo é um tempo grande, né, para você conhecer e ter afinidade com o local. E como resultados obtidos, nós tivemos, então, alguns nomes populares, alguns aspectos ecológicos, né, que foram possíveis perceber durante as entrevistas, usos lúdicos e uma lenda. Entre os nomes populares que a gente obteve, né, é perceptível que alguns deles têm vínculo com folclore ou com entidades malignas, como é o caso do nome Bosta do Coisa Ruim ou Boneca do Diabo, enfim, que estão envolvidas com questões um pouco pejorativas, né? Mas eu selecionei três espécies para a gente discutir um pouquinho sobre, né? A primeira é a orelha de onça, que é a espécie Schizophrena comune, o nome popular que a gente resgatou foi a orelha de onça. Dá para perceber pela morfologia porque talvez eles chamem assim, né? Ela é bem clarinha e é peludinha na parte superior, né, do fungo. E talvez esteja relacionada à onça parda, porque é a onça que ocorre ali na região, certo? Também trouxe a calvátia, né, as bolas de terra, porque foi o uso mais citado, o uso lúdico mais citado, né? Muitos entrevistados citaram que gostavam de chutar essas bolas de terra para ver a nuvem de fumaça saindo, né, soltando, ou para brincar de bola, como eles falavam. E também trouxe o Phallus indusiatus, porque foi a espécie que mais obteve nomes populares entre as outras espécies que a gente discutiu no questionário. E a gente acredita que isso acontece porque a espécie ela chama atenção. É uma espécie diferente, ela tem uma morfologia toda diferenciada, ela tem um cheiro, né, que chama atenção também, que é um cheiro ruim. E as pessoas veem essa espécie e chama a atenção delas. Só que essa espécie não tem um uso comum na comunidade, né? As pessoas não utilizam ela para alguma coisa. Então, as pessoas não precisam se comunicar entre si
para se entender sobre, tipo, eu uso falos para fazer isso, uso falos para fazer aquilo, não tem essa comunicação. Então as pessoas veem ela porque ela chama atenção, dão nomes, mas dão os nomes que acham interessantes e que querem, né? Como resultado, então, outros dados interessantes que foram levantados é que eles tinham bastante noção sobre fenologia, né? Que os fungos aparecem na época da chuva, que dá tal fungo na época da chuva e tal fungo no frio, esse a gente encontra o tempo todo. Também em questão de ecologia, né? Muitos dos entrevistados tinham noção de que os fungos eram importantes na natureza para a degradação de materiais, né? Também de conservação. Alguns entrevistados citaram que antigamente, quando eles eram mais jovens, eles viam mais fungos, né, do que hoje, e que eles mesmos falavam que isso poderia estar ligado com o uso de agrotóxicos nas plantações, né? E que hoje eles não veem mais tantos fungos como antes. E também teve a citação de 2 colaboradores que falavam que para eles os fungos não tinham um uso específico, mas que eles gostavam de admirar os cogumelos, né? Que era algo que talvez mexia com a questão da fantasia deles, do imaginário, do lúdico, que eles gostavam de admirar aqueles organismos, que é uma categoria de uso que ainda tem que ser discutida na etno, porque não existe uma categoria para admiração, mas que pode ser aí bem elaborada para a gente mais para frente também. E também tivemos o registro de uma lenda que envolve uma história, né, da lenda do corpo seco, que é bastante conhecida aqui em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, mas essa variante da história, ela envolve a caça por orelhas de pau, né? A gente teve 2 variações dessa história nas entrevistas, e eu vou contá-las para vocês de forma breve. Bom, 2 mulheres do bairro tinham ido para mata, né? Para uma mata ali perto, caçar cogumelos, caçar orelhas de pau. Algumas pessoas dizem que para fazer sabão, outras pessoas dizem que é para comida, né? Para fazer comida. E aí, então, essas 2 mulheres acharam um tronco com bastante orelha de pau, pegaram vários, até que elas estavam conversando e uma falou para a outra: eu acho que eu já peguei o suficiente, podemos ir embora. E a outra falou: eu também, vamos embora então. E nesse momento elas ouviram uma terceira voz, né, respondendo para elas assim: não, peguem mais, ainda tem bastante. E então elas perceberam que elas estavam retirando as orelhas de pau do corpo seco, né? Então se assustaram e foram embora correndo. Porque, segundo a lenda, o corpo seco, ele suga a vida das pessoas que estão andando sozinhas, perambulando sobre a floresta sozinha, né? Então elas saíram correndo. Bom, como resultado final, a gente não obteve nenhum registro de uso medicinal ou cerimonial pela comunidade. A gente teve 2 registros de 2 colaboradores que falaram que as avós faziam chá com cogumelo, mas eles não usam, né, esse chá hoje em dia, eles não sabem exatamente qual era a espécie de orelha de pau que elas usavam para fazer esse chá, e nem para qual enfermidade era usado esse chá exatamente, né? Ou seja, esse conhecimento já foi perdido, né? E também tivemos um registro de um uso comestível, também citado por uma colaboradora, que hoje ela não faz mais, mas ela disse que lembra que a avó e a mãe falavam e faziam o uso desses fungos na alimentação. Elas pegavam a auriculária, aquela orelha de macaco, que é bem gelatinosa, que dá para fazer o balão, né? E colocavam no feijão para comer. Mas hoje em dia, infelizmente, ela também não faz esse uso, né? Bom, concluímos então que talvez a comunidade ela tivesse esse costume de utilização de cogumelos para fazer chás, né? E talvez na alimentação, mas que esse conhecimento ele foi perdido há pelo menos 2 gerações, né? Segundo o que os colaboradores citaram, né? Todos eram as suas vozes, suas mães, então pelo menos umas 2 gerações. E apesar de não usarem os fungos no cotidiano, eles têm interesse sobre os aspectos
morfológicos, ecológicos dos fungos, né? Então, dessa forma, a gente pode concluir que a comunidade ela se caracteriza como não micófoba, né? Ela não tem um uso, mas ela também não tem aversão sobre os fungos. Mas a gente precisa ainda de mais estudos ali, talvez de abordagem quantitativa para averiguar melhor esses resultados, né? A gente fez uma pesquisa qualitativa com poucas pessoas, talvez uma quantitativa com um número maior de pessoas seja mais adequado, né? Para melhorar esses resultados, para a gente discutir melhor isso. Bom, a gente falou do retorno para a comunidade. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer nada muito elaborado, talvez a gente faça mais para frente. Mas a gente levou para as pessoas uma cartilha com alguns pontos relacionados a que elas mais apresentavam dúvidas, por exemplo, durante as entrevistas, como foi citado por uma moça que ela falou assim, o fungo não dá muda, não dá semente, como que cresce isso? Eu não sei, não faço ideia. Então, a gente trouxe a questão do ciclo de vida dos cogumelos, algumas estruturas, né, do ciclo de vida dos cogumelos, a função dos fungos na natureza, o uso dos fungos, bem brevemente, e também colocamos ali algumas fotos de fungos que tiveram nomes populares aqui na comunidade, né? E acho que era isso, acho que deu tempo, 20 minutos. Eu queria agradecer ao evento pela oportunidade, né? E qualquer coisa, aqui está o meu e-mail, se alguém quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato. Estou à disposição, gente. A gente pode conversar um pouquinho agora sobre algumas dúvidas, algumas curiosidades, enfim. Legal, Amanda. Então, assim, gente, eu acho que o pessoal da organização daqui a pouco vai mandar o link também, tá? Para vocês assinarem aí a presença, para depois vocês garantirem o certificado de vocês no mini curso. Eu vi que enquanto a Amanda estava falando, o pessoal foi falando, né? Escrevendo algumas coisas ali no chat, né? Falando sobre a pesquisa, sobre as curiosidades que acharam interessante, a história da auriculária no feijão e tal. Mas eu vi que aqui no final o Matheus tem uma pergunta aqui, né? Que quando a gente estuda etnobotânica, sempre surge a discussão sobre plantas serem nativas ou exóticas. No caso dos fungos, como se dá essa relação? Tem relatos de fungos introduzidos que são utilizados culturalmente por comunidades tradicionais? No caso, tem até, Matheus. Não aqui no Brasil, né? Que a gente falou, a gente está começando ainda um conhecimento mais profundo sobre os conhecimentos etnomicológicos, né? As comunidades tradicionais, por exemplo, as indígenas, Yanomamis, que fazem uso lá na Amazônia, são os cogumelos nativos mesmo, tá? Mas tem sim, né? Por exemplo, o México, que a gente comentou aqui, é um país muito rico em etnomicologia, eles têm muitos estudos lá, e o México também, assim como o Brasil, tem plantações de espécies exóticas, principalmente pinos, eucaliptos, né? A parte de silvicultura. Então, tem a questão, sim, de introdução de espécies de cogumelos que são exóticas e estudos etnomicológicos abordando isso, né? Se a espécie está sendo utilizada pela comunidade ou não. Gente, só um pouquinho que minha cachorra quer sair aqui, ela fica meio de mau humor, peraí. Vocês falaram de vontade de comer auriculária? Muito bom, gente. Pronto, desculpa. Então, assim, já tem esse interesse em saber, né, se algumas comunidades tradicionais estão utilizando espécies que são exóticas, como que é esse uso. Eu não me lembro agora, não estou lembrada de cabeça, assim, nenhum artigo ali do México, o título do artigo que trate essa questão, mas eu sei que já tem pesquisa sobre isso. No Brasil ainda não, no Brasil ainda não tem muito essa discussão, né, realmente fica mais na parte dos fungos nativos mesmo. Não sei se o Matheus quer complementar e abrir para fazer alguma outra consideração sobre essa pergunta, Matheus? Não, era algo nesse sentido mesmo. Me senti contemplado pela resposta. Obrigado. Então tá bom. Desculpa não poder dar uma resposta mais completa, mas depois a gente vai... Não sei se vocês viram, né? No início da minha apresentação eu deixei meu e-mail. Não sei se a Amanda também deixou dela. Vamos colar aqui no chat depois, Amanda. E claro, para a gente começar toda essa parte das nossas pesquisas, a gente fez um trabalho muito completo, né, de montar toda uma biblioteca para a gente, com artigos de etnomicologia. A gente também tem a colaboração do Felipe Juan Soto, que é um etnomicólogo mexicano, que é maravilhoso, dá muitos norteamentos importantes para a gente.
a gente vê que realmente começar, né, uma nova linha de pesquisa sempre tem os seus passinhos de aprendizado, né? Então, é muito engraçado, que eram umas coisas muito básicas, assim, né? Por exemplo, a gente chegava para o Felipe e comentava alguns resultados com ele. A gente falava assim, Felipe, a gente perguntou para as pessoas se elas comiam esse cogumelo, elas disseram que não. Aí o Felipe perguntou assim, tá, e por que elas não comem? Eu falei, não sei, Felipe, a gente não perguntou isso para elas. Ele falou, então agora vocês voltem lá e perguntem para elas por que elas não comem, porque elas não têm costume, porque elas têm medo, porque elas têm aversão, porque alguém disse que não era para comer. Então a gente via assim que realmente tinha algumas coisas que eram muito óbvias, assim, e a gente faltando um pouco essa experiência, né, Amanda, da parte da etnomicologia, às vezes a gente fala assim, nossa, era muito óbvio ter perguntado isso na hora, né? Então, teve casos assim que a gente chegou a fazer umas 3, 4 visitas, assim, para acho que as pessoas nem aguentavam mais olhar para nossa cara. Na verdade, não, né, Amanda? Porque eles gostam muito, né, de visitar. A gente tinha um certo receio ainda, né, por conta da pandemia, né? Então, assim, a gente tentava sempre. Tentava não, a gente estava sempre de máscara, fora da casa da pessoa e conversando a uma distância segura, assim. Mas as pessoas, né, o pessoal daqui é muito receptivo, eles queriam muito conversar, eles queriam chamar a gente para dentro de casa, oferecer café, aquela coisa, a gente tinha que explicar que não era muito o momento, a gente estar junto e tal, assim, então tinha um pouco disso também. Mas a gente estabelece uma relação muito legal com as pessoas, né? As pessoas gostam de conversar, a maioria delas gosta de conversar e contar as histórias dos pais, dos avós, do local que elas cresceram. Então a gente sempre percebeu assim uma recepção muito legal por parte das pessoas. Claro que tem pessoas que são mais fechadas ou são mais tímidas, né? Algumas não gostam muito de falar e algumas não gostam de falar muito da vida delas, ficam desconfiadas. Como a Amanda falou, as pessoas elas têm que assinar um termo de que estão cientes da pesquisa e a gente tem que guardar esse termo com a gente, porque a gente tem que comprovar que a gente entrevistou pessoas reais, a gente não inventou esses dados, é a nossa comprovação de que a gente tem esses dados etnomicológicos, né? Então, faz parte da pesquisa etnográfica a gente ter um termo que a gente explica o que é a pesquisa, que a pessoa está ciente, né, que os dados dela não vão ser utilizados para nenhum outros fins e tudo mais, e tinha gente que ficava muito desconfiada de dar o CPF, de assinar, não conhecia a gente. Então, é nesse ponto também que a Amanda tocou, que era muito importante ter alguém da comunidade junto com a gente, né? Quando as pessoas viam o Naim, já conheciam, ô, Naim, beleza e tal, daí o Naim explicava quem era a gente, o que a gente estava fazendo aqui. Então, era por isso que a gente achava muito importante sempre ter alguém junto também. Natália quer perguntar? Pode perguntar, Natália. São duas coisas. Uhum. O auriculária se acha para comprar no mercado ou é só sair em trilha e ir catando? Então, Natália, essa foi uma parte dos funks que eu gosto bastante de conversar. A auriculária é um gênero de cogumelos bastante comum no Brasil. E ela tem pouco erro de você identificar, tá? Procura, não precisa ser só o meu guia dos funk, não. Joga lá no Google auriculária. São 4 espécies que ocorrem no Brasil, todas muito comuns, em área urbana, inclusive você pode encontrar. E não tem muito erro de identificar a auriculária. Então, se é mais ou menos daquele jeitão, assim, né? Cresce na madeira, parece uma orelhinha, porque ela parece uma cartilagem, tem aquela cor meio rosada, alaranjada, não tem muito erro de identificação. Ela tem para vender, né, onde eu já ouvi relatos de venda da auriculária desidratada, é na Liberdade, pela questão da cultura oriental, né, a imigração de japoneses, chineses também, lá eles chamam de fungo negro, a auriculária. Ela é bem apreciada na culinária oriental, a auriculária, só que eles vendem por um preço caríssimo, porque ela é importada. Né? E as pessoas que vendem caríssima a auriculária. Né? Mas é uma espécie nativa, super comum. Então, se você encontrar, você pode coletar e comer. O que eu sempre falo com as pessoas, tomar cuidado, né, gente? A gente sabe que no Brasil a gente tem leis de proteção de biodiversidade. Né? Então, se você está visitando um local que é um parque municipal, é um parque estadual, é um parque federal, tem legislação para coleta. Então, se é um local que é protegido, que ali você não pode fazer coletas de plantas e animais, entenda-se que de fungos também não. Geralmente os fungos não estão na placa, né? A gente vai fazer trilha e tá lá. Atenção, aqui é proibido a retirada de animais e vegetais. Aí você pensa, beleza, não falo dos fungos, eu vou tirar os fungos. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que os fungos fazem parte da legislação, fazem parte da biodiversidade brasileira, então a gente não pode sair e coletar em qualquer lugar. Mas se algum lugar que você encontrar, né, é de fácil acesso, área urbana, o sítio de um amigo, e beleza, né? Se elas estão bem fresquinhas, não estão mofadas, você pode coletar e fazer uso na alimentação tranquilo.
E a outra coisa é sobre o Gracilis. Uhum. Aí falava do banho energético. E é comprovado que funciona esse banho energético? Eles fervem o cogumelo e fazem uma banheirinha assim para tomar banho? Então, no trabalho do Paul, que esse foi um trabalho que ele fez de etnomicologia no Equador, ele faz essa referência que os quichuas utilizam, né, o filoboletos para banho energético. Ele não explica o processo de como que é feito esse banho energético, se é só com base de oma, se eles fazem algum tipo de fervura, né? Mas toda vez que a gente comenta, né, sobre os usos, né, as categorias êmicas, né, como que aquela comunidade percebe aquele fungo, não adianta a gente dizer se é algo que funciona ou não funciona, né? Se eles fazem, é porque eles acreditam naquilo. Então, é muito complicado, faz parte da etnoclassificação deles. Para eles, aquilo funciona. Né? A professora Laís comenta de um trabalho que tem no Nordeste com líquens. Tá? Lá tem uma espécie de líquen, na verdade, são 3 espécies, mas a etnoespécie eles chamam de flor da pedra. É um líquen, não sei se vocês conhecem um líquen, que é aquele que cresce em casca de árvore, ele é meio esverdeado, meio esbranquiçado, né? E eles fazem um chá com esse líquen, que para eles tem um poder medicinal. Né? Qual que é o poder medicinal desse líquen? Eles acreditam que livra a pessoa da... Ai, como que era o nome, Amanda? Mãe da... Ai, Qual que era o nome da enfermidade? ai, Era uma enfermidade psicossomática. Tá? É uma enfermidade psicossomática. Eles chamam mãe de alguma coisa, mãe da lua, eu esqueci bem como que chama, que diz que quando a pessoa está meio alterada psicologicamente, sabe? E eles fazem, inclusive é uma enfermidade que a gente não tem na nossa cultura, é difícil a gente entender, mas é um tipo de enfermidade psicossomática que na cultura desses índios, eu acho que são os pacuarus, né? Não sei se é pacuaru, esqueci o nome da, né? Então é esse tipo de enfermidade que eles acreditam que existe e que com o chá desse líquen cura essa enfermidade. Então é difícil para a gente entender e dizer se isso realmente funciona ou não, porque é uma enfermidade que para eles existe e o chá para eles funciona, tá? Então assim, essa é uma discussão que tem não só na etnomicologia, mas na etnobotânica também. Aquela comunidade usa essa planta medicinal. Aí faz uma análise, por exemplo, bioquímica da planta e vê que a planta não tem nenhuma propriedade que realmente ajudaria aquela pessoa. Mas a gente sabe que essa questão de olhar a doença do ponto de vista mais especialista é uma questão da nossa cultura. Para outras culturas, a doença ela tem uma questão holística, não é só o fígado que está doente, às vezes o fígado está doente porque a cabeça não está doente, porque tem alguma coisa acontecendo na vida da pessoa. Então, talvez não tenha nenhuma propriedade ali que seja boa para o fígado, mas eles acreditam que de uma forma holística aquilo vai ajudar na vida da pessoa, vai ajudar a curar aquela doença. Então, assim, se para eles funciona, funciona. Não é a gente que vai dizer se aquele fungo ou aquela planta tem mesmo uma funcionalidade para eles. Claro que daí podem vir estudos mais derivados de biotecnologia, né? Tudo isso tem, gente, uma burocracia enorme para ser feito, não é você ir lá, conversar com alguém, catar uma planta e levar para o laboratório e isolar o princípio ativo da planta e começar a vender. Isso é uma burocracia imensa, mas, claro, muito dos estudos de etnobotânica e etnomicologia também, vem produtos farmacológicos, que depois a gente acaba comercializando, porque a gente descobriu que aquela planta, aquele fungo, realmente tinha um princípio ativo que in vitro, em laboratório, em pesquisas realizadas na universidade, a gente descobriu que realmente aquela planta tinha um uso interessante. Tá? Mas é muito difícil a gente dizer se realmente funciona ou não funciona. Para eles funcionam e a gente vai respeitar essa visão deles. Né? Obrigada pela resposta. Não, imagina, não são respostas, são discussões. O que vocês quiserem abrir, a gente vai comentando, tá? Eu vi que a Sofia comentou aqui no chat também, né, que recentemente ela viu um trabalho sobre os cogumelos psicoativos, né, para fins psiquiátricos, tá? Para substituir ou se aliar a certos tratamentos convencionais. Isso é verdade, tá, gente? Quando teve a descriminalização do cogumelo, né, utilizado como droga, barrou muitas pesquisas com os cogumelos, com esses compostos psicoativos de cogumelos, e há pouco tempo só está voltando a poder fazer pesquisa com isso. Ficou durante muitas décadas como um tabu, uma proibição fazer pesquisa desse tipo. E agora eu tenho visto que está voltando com tudo, tá, sobre isso.
a questão da psilocibina no tratamento, claro que tem toda uma forma, tem toda uma dosagem, muitas pessoas falam de você aliar o uso, né, das microdoses com a terapia, né, não é uma coisa para ser feito de forma autodidata, assim, né, tem tudo que é de tratamentos psicológicos, vocês sabem que é uma coisa complexa, né, o que funciona para um não funciona para o outro, se a gente está falando de mesclar terapias, tudo é muito complexo na ciência de distúrbios psicossomáticos, tá, e psicológicos. Mas está cada vez se publicando mais trabalhos quanto a isso, né? Não sei se a Amanda tem lido alguma coisa também mais atual sobre isso. Eu li recentemente um trabalho, posso mandar o link aqui? Será? Pode sim. Do ano passado, mas no Brasil eu não vejo muitas pesquisas ainda, nem grupo de neurociência, são poucos, né, Lari? É pouco, eu não sei nem como é que está a legislação brasileira quanto a isso, mas eu vejo que países como Estados Unidos, Inglaterra estão tomando a frente nessa questão, sim, do uso para, principalmente, ansiedade e depressão, né? Sim. Tem até Pode falar. Não, tem até o Thiago, que é do nosso laboratório, que tem vontade de trabalhar nessa área, mas tem que achar laboratórios realmente que façam essa análise, porque é multidisciplinar, né, Lari? Acho que é neurociência. Essa pesquisa de forma séria, né? A pesquisa Sério. de forma séria, com toda a burocracia feita, né? E que realmente são as moléstias do nosso século XXI, são a ansiedade e a depressão. Então, realmente é muito promissor, e seria muito interessante que a gente descobrisse que tem realmente um fundamento que poderia ajudar. Só lembrando que cada pessoa é de um jeito, tem tratamentos que são muito bem aceitos na medicina, funciona para um, funciona para outro, então não dá para saber, né? Eu vi que a Maria Nóbrega comentou aqui sobre Fantastic Fungi, que é um documentário. Lari. Pode falar, Amanda. Tem uma Laura que ergueu a faz um tempo, acho que ela está esperando. Fala, Laura, pode falar antes de eu ler o comentário da Maria. Pois é, gente, eu até digitaria, mas para mim é melhor usar o microfone. O que eu queria perguntar é se esse trabalho que vocês fizeram na comunidade rural, assim, foi a primeira vez que eu fizeram esse trabalho aqui no Brasil, se vocês foram, assim, as pioneiras, ou se mais alguém já tinha feito isso antes, e se tem um interesse de fazer um mapeamento, pelo menos um levantamento de como esses fungos, assim, são vistos em diferentes comunidades, com diferentes colonizações, quem sabe, eu não sei que tipo de comunidade é essa que vocês foram, porque eu não sou de São Paulo, eu sou de Santa Catarina, né? Mas, por exemplo, imagina que tem comunidades rurais que são de colonização italiana, que são de colonização portuguesa, e imagina que isso deve ter um impacto na forma como esses fungos são vistos. Aí eu queria saber, assim, um pouco sobre o trajeto, assim, que levou vocês a fazer essa pesquisa, e se mais alguém já fez isso. Vai lá, Amanda, pode falar. Depois eu complemento. Tá bom. Bom, com pesquisas rurais já tinham trabalhos no Nordeste, né? A da Evelyn, por exemplo, que ela publicou no passado, que mestrado bem legal. Tem no Centro-Oeste, que o Calaça, acho que fez, mas é bem recente, tipo, tem esses trabalhos apenas, e agora o nosso foi o primeiro aqui do Sudoeste, né? Do Sudeste, na verdade, e principalmente de São Paulo, foi o primeiro. E a questão de origem daquela comunidade, você lembra, Lari? Porque eu lá, tipo, eu não sei, eu falo isso pela minha família. Minha família, a gente é do interior, de São Paulo também, e meu avô, ele é mistura de índio com escravo, então, assim, é bem brasileiro, assim. Isso, é mais ou menos isso mesmo. Lá no Nordeste, quando a Evelyn trabalhou, são comunidades de lá que são dos sertanejos, né? Então, as comunidades no Brasil têm muito a ver também com os biomas, digamos assim, né? No Centro-Oeste, né, o grupo da Solange, que trabalhou lá também, são com quilombolas, estudos que eles fizeram, e aqui o nosso seria com a comunidade caipira. A comunidade caipira que a gente tem aqui no interior de São Paulo é bem isso que a Amanda falou, é essa parte bem miscigenada, né, do indígena com o afrodescendente, com o colonizador português, com outros colonizadores que vieram, é a parte bem miscigenada mesmo, não tem uma origem forte, assim, para dizer, como os quilombolas, que sim, são afrodescendentes, né? Então, é uma parte bem miscigenada do Brasilzão, digamos assim, e que está nessa região aqui do sudeste do Brasil e que tem essa denominação de chamar de caipira, né? O caipira tem as modas caipiras, tem a cultura caipira, a forma que eles vivem, o tipo de lavoura que eles têm, o tipo de roça, então eles têm essa identidade da cultura caipira, né? Pelo que a Laura falou,
que com certeza ia ser muito interessante. Aí Santa Catarina teria muito interesse em fazer estudos etnomicológicos, saber do pessoal que tem colonização ucraniana, polonesa, os poloneses são muito amantes dos cogumelos, italiana. Seria muito interessante fazer esse tipo de estudo em comunidades que estão no Brasil já há pelo menos 100 anos, 200 anos, e saber se eles trouxeram da Europa esse tipo de conhecimento e caso exista ainda. A gente não sabe se a gente vai conseguir resgatar esse tipo de conhecimento. Né, aqui na região, a Amanda conhece a Gibinha, uma pousada que tem na Campina do Monte Alegre. Ela é avó do Tiago, que é um aluno do nosso laboratório, do LEMIC. Toda vez que a gente vai lá, ela adora conversar, contar uma história de que o marido dela, quando chovia, eles saíam para catar cogumelo e que fazia os cogumelos, era delicioso. E que o marido dela era de imigração italiana, né? Só que ela mesmo, ela que estava do lado do marido e coletava e comendo ali, ela hoje não sabe identificar. Ela não sabe qual que é o cogumelo, ela não sabe qual que é o nome que eles davam. Então, vejam como é frágil esse conhecimento, como se perde isso muito fácil. Nem ela, que ia junto com o marido coletar, viveu a vida inteira lá, não sabe dizer qual que é o cogumelo que ele consumia. Então, assim, talvez tenha ainda essa ligação com os cogumelos, mas a gente tem que ver se esse conhecimento já não foi perdido, né? Não sei se é mais ou menos isso que você estava querendo discutir, Laura. Sim, era isso mesmo. Eu tinha ficado me perguntando, e realmente no Brasil tem toda essa situação de que faz muito tempo essas colonizações e tal. E eu fiquei pensando justamente que isso deve ter tornado essas lendas, principalmente, eu imagino que para, assim, no sentido alimentício é um pouco mais difícil manter, né? Mas as lendas têm um poder de oralidade maior, assim, porque não... Muitas vezes são mais imprecisos, assim, não precisa tanto, assim, tu olhar pro cogumelo e reconhecer ele. Deve haver uma mistura muito doida, né? Assim, tipo, em lugares que foram colonizados por um povo, mas já tinha alguém lá, e aí deve ter... Fiquei me perguntando isso, mas foi muito bem respondido. Obrigada, gente. Inclusive, Amanda, você tem o link da semana micológica que está acontecendo lá no Nordeste essa semana? Você não consegue resgatar o link dos posters de etno, porque tem só os teus. Tá tendo só são dois trabalhos de etno, são só os teus. Se você conseguir resgatar o link para o acesso aos posters e colar aqui, o pessoal pode talvez dar uma olhada. E é isso que a Laura falou, às vezes tem muita mistura. Né? Um dos trabalhos que a Amanda está discutindo é essa questão da lenda do Saci. E daí a gente faz uma correlação com o Paraguai. Quer contar, Amanda? Eu acho muito legal. Quero, estava resgatando o link aqui, mas a gente percebeu que vários fungos têm o nome popular associado ao saci, né? Principalmente o Phallus indusiatus. No caso, o Phallus indusiatus, na verdade. Que... chamou ele de bonequinha do saci. Cocô do saci, cocô bosta do saci. Tem vários nomes para o Phallus indusiatus relacionado ao saci. E aí, talvez esteja ligado porque é bem diferente, né? Um fungo bastante diferente, vê poucas vezes, ele tem um cheiro meio ruim, né? E a Larissa tem um contato da Michele, que é do Paraguai, né, Lari? E aí a Michele falou... A Michele é de Assunção, né, do Paraguai. Do Paraguai, e ela falou que lá eles chamam os cogumelos de pompeiro racacá. E provavelmente esse nome popular para os cogumelos em geral tenha derivado do Phallus indusiatus também lá, né? E que o pompeiro também é um ser mitológico da cultura guarani, né? E que também sai à noite, que também apronta com as pessoas, gosta também de tabaco, igual o saci. Então, a gente percebeu que em ambas as culturas eles relacionam os cogumelos a um ser mitológico, a uma lenda, né? Esse paralelo é interessante, né? Que estava conversando de misturar culturas. Talvez é isso, talvez eles tenham essa história de chamar aqui do saci, mas talvez é algo que já vinha da época dos guaranis, porque a região aqui era de colonização guarani, e o Paraguai também, ainda tem a cultura forte guarani, que a gente já perdeu um pouco mais, mas tem essa história de que esse fungo tem a ver com os excrementos de um ser mitológico, que é noturno, que apronta com as pessoas. Então, talvez a história nossa do Saci também tem, né, pesquisadores que dizem que o próprio Saci Pererê, do nosso folclore, talvez tenha vindo de uma mitologia guarani. Né? Então, fazer
esse paralelo e mostrar como que realmente pode ser que os mitos e o folclore e as histórias se misturem, né? Quem levantou a mão? Quer continuar por a Laura? Não. Sem querer, eu fui abrir o chat e cliquei na mãozinha sem querer, desculpa. Não, tudo bem. Eu vou responder aqui sobre um comentário que a Sofia fez. Não foi a Sofia, perdão. A do Fantástico Fungi foi a Maria Nóbrega. Eu vou terminando, a gente vai fazer esse comentário para a gente finalizar o mini curso. E depois, se alguém mais quiser ficar aí na sala para conversar, eu estou tranquila, Amanda também, mas a gente dá um mini curso por encerrado para fazer dar um fechamento e falar que a coisa acabou, tá? Então, a Maria Nóbrega comentou sobre o Fantástico Fungi, tá, gente? Que é um documentário super legal, que está disponível no Netflix. Ele tem imagens maravilhosas, né? Fala várias coisas legais dos fungos, e lá eles discutem uma teoria, né? A teoria do símio chapado, digamos assim, que o nome em inglês é Stoned Ape, né? O símio chapado, né? Porque tem uma discussão de como que foi a nossa revolução cognitiva, né? Antes a gente era muito mais primitivo da questão de desenvolvimento cognitivo, nosso cérebro, e houve algum momento na história da evolução da nossa espécie, né, que a gente teve essa revolução cognitiva. Ou seja, hoje a gente é muito diferente de outros parentes símios, né, de outros primatas. O que aconteceu? Qual que foi esse start que deu para o nosso cérebro ter esse desenvolvimento tão grande? E realmente é algo difícil da gente dizer. O que realmente levou a essa revolução cognitiva, tá? Então, existe essa teoria do Stone Ape, do símio chapado, que diz que foi comendo cogumelos alucinógenos, que é algo que tinha bastante pela savana, em estercos de animais, né? Foi a partir do uso de cogumelos alucinógenos que a nossa espécie teve essa revolução cognitiva, né? Como que se a gente fazendo uso dos alucinógenos foi o que criou novas ligações no nosso sistema cerebral, né, e tudo mais, e que isso fez o nosso cérebro desenvolver, né, chegando a um nível de inteligência, digamos assim, se a gente pode falar de inteligência, mas um nível de percepção que a gente tem hoje em dia, né? É só mais uma teoria, né, gente? Se tem respaldo, ou se é um papo meio místico, o pessoal que trabalha com os cogumelos alucinógenos gosta de contar essa história, porque eu acho que, de certa forma, né, dá embasamento para as teorias deles, né? Então, assim, é difícil a gente dizer, né? Eu não sei se tem muito respaldo científico, né? Claro que tem artigos publicados sobre isso, mas eu realmente não sei, na área de neurociências, neurológica, como que os pesquisadores dessa área aceitam esse tipo de teoria. Eu nunca li uma contra-crítica, e por conta disso, por ser cientista também, eu tenho muita cautela em falar não é, né? Então, a gente teria que um dia participar de algum debate ou ler algo, né, de pesquisadores dessa área de neurociência, tudo, que entendem realmente como foi esses processos de evolução, mas que nem eu digo, hoje a gente não sabe como que a gente chegou na estrutura cerebral que a gente tem hoje. Houve essa revolução cognitiva, até o Harari discute no Sapiens, né, é super legal essa discussão sobre isso, e como que a gente se separou tanto assim dos outros primatas, mas é mais uma teoria. E eu não sei até que ponto ela é bem fundamentada ou não. Eu teria que ler mais sobre isso. Tá bom, Maria? Bom, pessoal, eu queria então, né, só finalizar, depois vou abrir para a Amanda também. Agradecer a vocês pelo interesse da etnomicologia. Se vocês precisarem, a gente está aqui, a gente chegou a jogar no chat aí o nosso nome, nosso e-mail. A Maria Alice, que é professora aí da UFSC, do Micolab, falou que depois ia até disponibilizar essa conversa, esse mini curso no site do Micolab, então depois vocês podem ver de novo, ou recomendar para alguém, mas o que vocês precisarem, a gente está aí, tá? Então, por mim, eu estou encerrando já essa parte do mini curso, vou passar para a Amanda dar as últimas palavras também, e quem quiser, tiver mais